isso, tá bom? Tudo bem, Luiz? Tudo jóia. E você, Rafa? Tudo em ordem. Tá Estão tendo me vendo bem bastante aí? pergunta aí. Ótimo, agora que a gente conseguiu se conectar aí. O áudio tá bom para você? Tá um pouquinho baixo. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Deixa eu procurar aqui a... Vê se é teu volume, porque para mim aqui tá normal. Pessoal que tá na live, os 76, estão ouvindo bem? O áudio tá bom para vocês? Dá um joinha se tiver ok. Era para mim, o meu que estava baixo. Entendi. Era o meu mesmo. Acontece. Era problema de usuário. Ótimo, ótimo, ótimo. Bom, pessoal, vou fazer a introdução, a gente já deu o horário. Vocês podem ir mandando perguntas aqui, que aí o time vai catalogar e vai colocando aqui para a gente poder pegar. E no final ou durante, poder responder para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, vamos fazer uma apresentação, né? Vocês estão aqui no canal da Empregare, que é um software de recrutamento e seleção. Eu sou o Luiz, um dos diretores da Empregare, o meu sócio, que é o Murilo, está acompanhando. Como está todo mundo home office, ele está no canto dele, eu estou aqui. Eu sou psicólogo, né? Sou formado em psicologia, trabalhei aí 12 anos com RH, gerenciando. E o Rafael é meu amigo aí de longas datas. E um grande executivo de RH, diretor de RH com experiência em multinacionais, empresas nacionais, passou por ambientes de crise e tem uma vasta experiência para poder compartilhar com vocês o conhecimento dele, a vivência dele nesse cenário. E eu tenho certeza que se você pegar o caderninho de vocês, colocar aí para assistir essa live como estudo, vocês vão ter um grande diferencial na carreira. Bom, essa live a gente teve alguns apoiadores. Quem que apoiou a gente na divulgação dessa live? O Grupo Cataratas, um grande grupo aí que realiza programas de trainee muito forte. A consultoria Action RH, de São José do Rio Preto. A consultoria B2HR, lá de Brasília. A Universidade Uniceub, o IESB, o Visão Hospital de Olhos, o SESC do Distrito Federal, todos esses daí, lógico, a Empregare e o que o RH não te conta, que é o Instagram do Rafael, que ele vai poder falar mais aí um pouco da experiência dele, do Instagram dele, para vocês seguirem, para vocês poderem acompanhar o conteúdo que ele coloca lá para vocês. Rafa, com você. Legal. Luiz, eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite para a gente participar dessa live em conjunto aí. Acho que é do meu lado um baita prazer. E conforme a gente comentou, eu acho que tomara que a gente consiga realmente no bate-papo de hoje compartilhar o máximo possível com as pessoas aí que estão assistindo para ajudá-las de alguma forma. Dando só um breve histórico, pessoal, falando um pouco do Rafael e das empresas pelas quais eu já passei, e aí o objetivo aqui não é nem falar do Rafael em si, é compartilhar um pouco o histórico profissional que eu pude vivenciar na minha carreira, que diante disso eu vou comentar com vocês lá na frente também todas as dicas que a gente vai falar hoje do tema principal, que é como ter ou manter seu emprego num cenário desse diante da crise, tá? Então tudo que eu vou compartilhar aqui com vocês é baseado em experiência pessoal do que eu vivenciei e daquilo também que eu senti na pele em alguma fase da minha carreira. Então, falando bem rapidamente, hoje eu atuo como diretor de recursos humanos numa multinacional americana da área de saúde, que é a United Health Group, e eu comecei minha carreira na Cargill. Então, eu tenho uma passagem pela Cargill, fiquei 5 anos na Cargill, que também é uma multinacional americana. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Accenture, que é uma consultoria multinacional americana também. Tive a oportunidade de trabalhar no Grupo Fleury, que talvez a maioria conheça, que é uma empresa nacional super referência na área de laboratório de saúde. Tive a oportunidade também de trabalhar na Thomson Reuters, que o nome mais famoso
é a Reuters, Agência Internacional de Notícias, e atualmente estou no United Health Group. E falando brevemente desse histórico, eu tive realmente a oportunidade de trabalhar nos últimos 15 anos, na verdade tive a oportunidade de vivenciar muitas crises. Crises, em algumas vezes, que eram crises externas, que estavam acontecendo ou no Brasil ou em outros países, mas que impactavam a organização que eu estava atuando, ou alguma crise interna que essa organização que eu trabalhava estava passando. Então, passei por inúmeras crises, dentre elas, talvez, que vocês conheçam, a própria crise aviária que aconteceu no passado, foi uma crise que impactou vários países e impactou a empresa que eu atuava naquele momento. Teve uma determinada fase que eu estava numa empresa onde a gente teve uma crise local, a cidade onde a empresa estava sediada passou por uma enchente gigantesca, onde 90% da cidade foi impactada, e isso impactou todos os funcionários, e obviamente impactou todo aquele negócio naquele período. Dentre inúmeras outras crises que também vocês viram acontecer nas últimas décadas, como a crise de 2008, como sendo uma das mais recentes. E essa não é diferente. Essa, talvez, o que é de diferente é global, e o impacto realmente, talvez até imprevisto por agora. A gente já começa a sentir o impacto dessa crise, mas ela é, obviamente, diferente de todas as demais, porque ela é global. Impactando todos os países e provavelmente toda a economia, as pessoas e a economia desses países. E o que eu queria comentar, em resumo, de dois aprendizados que eu tive nesses 15 anos trabalhando nessas empresas e vivenciando algumas crises. Muitas dessas crises, eu obviamente tive que, inclusive na cadeira de RH, participar de demissões em massa, daquelas pessoas que faziam parte daquela organização naquele momento. O que é super delicado, o que é muito sensível, e se você não fizer isso com todo o cuidado, pode sim ter um impacto ainda maior para as pessoas que perdem seus empregos. Então eu participei sim de muitas crises onde envolvia demissões em massas nessas organizações anteriores. E eu também já participei, já passei por uma crise onde eu mesmo fui demitido num determinado momento. Então eu sei exatamente o que é também passar por uma crise onde você pode perder o seu emprego, qual é o impacto que isso gera para você no aspecto profissional, pessoal e tudo mais. Dois aprendizados que eu já trago de início aqui para vocês, dessas crises que eu pude vivenciar. O primeiro aprendizado é que pode acontecer qualquer coisa, a qualquer hora, para qualquer um. Esse é o primeiro aprendizado que eu trago dessas crises que eu vivenciei. O que isso quer dizer? Quando uma empresa está diante de uma crise, não existe cargos específicos que podem estar blindados e nada vai acontecer com esse cargo. Então, exemplo, eu sou o presidente da minha empresa e diante dessa crise, de repente, eu não posso ser impactado. Não, você também pode ser impactado. Você e todos os demais daquela organização. Não, eu sou de um cargo que tem um salário muito baixo, então realmente diante dessa crise talvez o meu cargo não seja impactado porque o meu custo é muito pequeno para a minha organização. Não, você também pode vir a ser impactado. Diante de uma crise a gente nunca sabe o que pode vir a acontecer, o fato fica assim diante de um estágio de ainda mais instabilidade, onde qualquer um de uma organização pode eventualmente passar por um desemprego, vir a ser demitido. Só que acontece o outro lado também. Às vezes, de uma crise, pode acontecer coisas positivas para você na sua carreira naquele momento. Às vezes, a empresa ela tem que demitir, mas isso também gera oportunidade em outras áreas, em outras posições, e eventualmente você pode ser até promovido durante uma crise. Isso é mais comum, habitual? Não, não é o mais comum e habitual, mas isso também pode acontecer diante de uma crise. Então, a primeira regrinha que eu queria que vocês guardassem isso realmente pode acontecer qualquer coisa, a qualquer hora, para qualquer um. E a segunda regra que eu gostaria de compartilhar com vocês de aprendizado. Não tem regra. O que eu quero dizer com isso? Quem define o que vai acontecer naquela organização ou quem vai ser impactado é a liderança daquele momento. Ou vai ser o dono daquele negócio, ou caso seja uma empresa de capital aberto, vai ser a liderança que está conduzindo aquela mudança naquele momento. Essa liderança vai definir as regras. Se ela eventualmente precisar passar por uma redução de quadro de pessoas, é essa liderança que vai definir quais vão ser os critérios, se tem ou não que tem que sair pessoas e quem vai sair.
Então, o critério e como vai ser está muito atrelado a quem está liderando aquela organização naquele momento. Por isso que eu digo que não tem regra. Então, eventualmente, vou te dar cenário para vocês opostos. Pode acontecer de você ser... o mais comum, obviamente, quando precisa fazer uma redução de pessoas, é, obviamente, você pensar nas pessoas de baixa performance. Pode ser um caminho. Mas pode acontecer, não tem critério. Que uma pessoa que sempre teve uma alta performance pode passar também por um desligamento. Por isso que eu digo que não tem regra. Ô, Rafa. Tudo bem? Voltou, né? Voltou. Eu estava falando para eles, aproveitando o tempo, que no final dessa live a gente vai disponibilizar 2 surpresas, né, para eles. Isso aí. Isso aí. Para ajudá-los ainda mais nesse processo, tá, pessoal? O foco aqui, como a gente disse, primeiro é falar como você pode ter emprego em épocas de crise e como você pode manter, né, seu emprego em épocas de crise. Esse é o foco da nossa conversa aqui. Estava compartilhando com vocês, só queria checar se todos ouviram até então, 2 resuminhos de aprendizados, né, que eu tive nesses 15 anos trabalhando em empresas onde passei por várias crises, vários cenários de mudanças. Primeiro, que pode acontecer qualquer coisa a qualquer hora para qualquer um. Esse é o primeiro aprendizado. E o segundo aprendizado é que não tem regra. Quem vai definir a regra de, eventualmente, quem fica ou quem sai de uma organização quando envolve demissão é a liderança daquele momento. É essa liderança que vai colocar as regras para esse grupo. Então, são 2 coisas que é fundamental a gente ter consciência disso, que aí a gente fica ainda mais preparado para qualquer cenário de crise. Eu não sei se vocês tinham ouvido isso, mas só estou recapitulando esses 2 pontos com vocês aí. Luiz, só para também aproveitar aqui, o Instagram realmente está muito instável, tá? Então, caso aconteça novamente de dar essa travada, eu acho que vai exigir que nem você fez, de reabrir uma nova live, todo mundo se conecta lá e a gente continua, tá bom? Que eu tenho visto que tem ficado bem instável aí. Tá joia? Maravilha. Vamos lá. Então, vamos lá. Pessoal, pegando o tema da nossa bate-papo hoje aqui, né? Como ter ou manter empregos em épocas de crise. E aí eu queria dar um foco inicial nas pessoas que eventualmente já foram desligadas recentemente, tá? Ou estão no mercado de trabalho procurando algum emprego. O que vocês poderiam fazer para acelerar a sua recolocação profissional? Ou seja, como fazer para você passar a ter um emprego o quanto antes? Então eu queria focar neste público. Uma vez que a gente é demitido, obviamente tem alguns passos que a gente pode seguir. O primeiro deles, inclusive, é avaliar se a gente quer continuar sendo funcionário de uma empresa, se a gente quer continuar sendo um CLT. Esse é um caminho. O outro caminho, eventualmente, a pessoa ela pode pensar em montar um negócio próprio. É um outro caminho. Ou, de repente, ela pensa em mudar a prestação de serviços dela, de repente ela pensa em ser um consultor ou um autônomo, e ela vai para um outro caminho. O foco nosso hoje aqui, eu queria dar atenção, pelo menos para hoje, nas pessoas que são CLTs, que eventualmente perderam o emprego, ou estão aí com medo de perder, estão no mercado de trabalho. Então eu queria focar nesse público aqui, né, das pessoas que querem buscar um emprego como CLT. E aí eu quero começar com vocês. Existem 2 caminhos aí, tá? Tá me ouvindo, Luiz? Perfeito, estou anotando as perguntas. Então tá bom. Tem 2 caminhos, ou seja, fui demitido. O que eu faço agora, né? Como é que eu posso acelerar um processo de recolocação, tentar um emprego um quanto antes? Existe um caminho que eu chamo que é o caminho das pessoas comuns. E aí nós estamos falando de, provavelmente, 90% das pessoas que estão no mercado. O caminho mais natural é o seguinte: a pessoa foi demitida, perdeu o emprego, obviamente que tem um impacto emocional diante disso, né, de ficar desempregado, isso é normal, isso acontece mesmo. E o caminho mais comum dessa pessoa é o seguinte: ela perde emprego, ela fica desesperada, fala, então eu vou procurar um novo emprego. E o que ela faz? Ela dispara o currículo dela para o Deus e o mundo. Ela dispara para as empresas que ela conhece, para as empresas que ela não conhece, ela passa para os amigos dela, para o vizinho, enfim, ela dispara de forma descoordenada o currículo dela para todo lugar. E aí o que ela faz depois disso? Ela espera. Ela fala, não, eu estou procurando emprego, estou desesperado, estou dando meu currículo para todo mundo, e disparando, e etc e tal. E aí ela espera o quê? Um contato de alguma empresa para a qual ela
ela mandou o currículo dela, ela fica nessa espera. Pode acontecer, passado um tempo, que alguma empresa interesse no perfil dela e entre em contato, chamando para uma entrevista. Ela vai para uma segunda etapa, que é de entrevista. Ela vai lá e faz a entrevista. Fez a entrevista, o que ela faz depois disso? Geralmente, ela espera. E ela fica esperando mais lá um período, vendo o que vai acontecer, se gostaram dela, se não gostaram, se de repente eles vão marcar mais uma entrevista com alguém da empresa, e ela fica nessa espera. E aí ela vai para uma terceira etapa, caso ela seja aprovada, ela recebe então uma oferta de emprego, ou ela é recusada para aquela posição. Então esse é o caminho mais comum que as pessoas fazem. Pediu emprego, disparam um currículo para todo mundo, colocam em todos os lugares, fico esperando uma entrevista, quando surge uma oportunidade eu faço uma entrevista, e se depois da entrevista for aprovada ou não, eu sou chamado, recebo uma oferta ou sou recusado daquela posição. Esse é o caminho tradicional, que eu vou dizer para vocês, com o aprendizado, inclusive, de liderando a área de recursos humanos, 90% das pessoas ainda seguem esse caminho. E esse caminho, ele é pouco efetivo. Tá? E aí eu quero entrar com vocês agora no outro caminho, que poucas pessoas fazem, mas que se você fizer, você aumenta muito as suas chances de achar um emprego de forma muito mais rápida do que uma pessoa, entre aspas, comum do mercado. Ô, Rafa, antes de eu entrar... Oi. É bom que você colocou que você vai falar sobre isso, porque eu já anotei várias perguntas de várias pessoas a respeito como conseguir emprego em época de crise, que já entra dentro desse tema que você vai colocar. Então, várias perguntas, tanto das anteriores como agora, que eu estou anotando e o time está anotando, claro, pensando, você já coloca uma atenção porque vai responder a maioria esse assunto e esse tema que ele vai entrar. Perfeito. O que a gente vai fazer é o seguinte, pessoal, o pessoal que está ouvindo a gente aqui. Vamos percorrer esses caminhos, essas dicas que nós vamos fazer com vocês aqui, e nós vamos deixar um bom espaço depois para responder cada uma das perguntas que vocês já enviaram, tá? Se for possível, a gente tenta responder tudo aqui. Eu, particularmente, estou me dispondo a ficar além do horário, além das 9 horas. Se o Luiz estiver disponível e se você estiver disponível, a gente continua aqui para tentar ajudar vocês ao máximo durante hoje, tá bom? Pegando essa primeira parte que eu falei com vocês do caminho comum que as pessoas trilham, e antes de eu entrar agora no caminho que não é comum, que a maioria das pessoas não segue, que pode ser um caminho mais efetivo. O que eu falei para vocês até agora faz sentido? Realmente vocês concordam que é o caminho comum que as pessoas tendem a fazer? Dá um joinha se você concorda que sim, que o caminho geralmente é esse. A pessoa dispara o currículo para todo mundo, o máximo possível, fica esperando uma entrevista, depois fica esperando se vai ser aprovado ou não. Esse é o caminho comum ou não? Eu queria até ouvir vocês, dar um joinha se você concorda que esse é o caminho comum aí. Tá vindo bastante joinha. Então vamos lá. Agora vamos entrar então no caminho que é não comum, pessoal. E é isso que eu queria compartilhar com vocês no detalhe para tentar ajudá-los. E o que eu vou falar aqui, de novo, é fruto da experiência do que eu vejo as pessoas no mercado acelerando a sua recolocação, elas fazem isso, e do que eu mesmo já fiz comigo no passado, para acelerar a minha recolocação naquele momento que eu falei para vocês que eu também fui desligar. Então isso aqui é baseado em experiência própria, experiência do que eu vejo no RH nos últimos 15 anos. Qual que é o caminho não comum? Tem 5 etapas que eu quero compartilhar com vocês, que são etapas anterior a você enviar um currículo para qualquer empresa que seja. Quais são essas 5 etapas? E esse caminho aqui as pessoas geralmente não fazem. 90% das pessoas não fazem. A primeira etapa, que parece ser óbvia, mas não é, você tem que ter um plano. E esse plano é um plano pessoal, um plano seu, um plano de recolocação. Dê o nome que você quiser para ele. É o plano da sua recolocação profissional. Tá? Esse é o teu primeiro passo. Você tem que ter esse plano. Primeira etapa. Segunda etapa, que já envolve pós-plano. Ok, decidi ter um plano, vou ter um plano para eu acelerar minha recolocação. A segunda etapa que você tem que fazer. E aí, só um detalhe, pessoal. Se vocês quiserem testarem isso, testem. Chegue para as pessoas que você conhece, um amigo seu que também está procurando emprego e está desempregado, e pergunta para ele, vem cá, você tem um plano? Eu aposto para você que 90% das pessoas não tem um plano. Ela faz as coisas aleatórias, de forma desorganizada, sem ter um plano específico. Então, primeira etapa, você precisa ter um plano. E você precisa assumir esse plano.
Vamos entrar nas próximas 4 etapas. Segunda etapa que você tem que fazer. Você tem que fazer uma análise financeira da sua condição atual. Como assim, Rafael? Fui demitido, eu tenho que fazer uma análise da minha financeira da minha situação atual. Deixa eu explicar isso melhor para vocês. Se você acabou de ser demitido, ou você está no mercado de trabalho, por que a análise financeira é fundamental? O que é essa análise? É você avaliar o quanto você tem de recursos e o quanto você pode continuar desempregado. Então, em linhas práticas, não, eu tenho uma reservinha minha aqui, ou eu recebi os meus valores da demissão, e na minha análise aqui, com base nos meus gastos, etc e tal, eu sei que eu consigo ficar 1 mês sem trabalhar. Mais do que isso não dá. O outro pode avaliar o mesmo cenário e falar, não, eu consigo ficar 3 meses com a minha reserva financeira sem ter receita, sem ter salário. Eu consigo ficar 3 meses. Pode ter gente que consegue ficar 6 meses. Tem gente que às vezes consegue ficar 1 ano. Porque ele foi mais prudente, ele foi mais planejado e ele tinha uma reserva. Por que é importante vocês fazerem de imediato essa análise financeira de vocês? Porque é isso que vai definir o quanto você vai ter ou não flexibilidade frente às ofertas que vão aparecer para você ou frente ao que você vai buscar. Então, exemplo prático. Se você, por exemplo, tem uma reserva financeira que te faz ficar 6 meses sem ter salário e você consegue manter as suas condições mínimas, quer dizer que você pode acionar teu plano de buscar vagas, de buscar empresas, e a partir do momento que vai aparecendo vagas, você pode inclusive avaliar se aquela vaga é boa ou não para você, se você quer ou não aquela vaga que apareceu. Porque quer queira ou quer não, você tem um horizonte de 6 meses para buscar o que é melhor para você. Então isso te dá margem de manobra para escolher, eventualmente, inclusive, o que vai aparecer para você. Agora, se a pessoa ela tem pouca margem, ela falou, eu não consigo passar de 1 mês, Rafael, eu preciso de um salário, senão eu vou começar a entrar em dívida para pagar minhas contas mínimas. Esse é um cenário, obviamente, mais delicado, porque o teu oxigênio financeiro ele é menor, e isso vai exigir de você até um pouco mais de criatividade a você pensar, talvez, em fontes de renda que vai além daquele emprego que você tinha. Então, exemplo simples, eu era um analista financeiro, perdi meu emprego, mas eu só tenho 30 dias, depois disso eu vou começar a me endividar. Então, vai exigir de você, inclusive dentro do seu plano, avaliar alternativas. Tá bom, se eu não conseguir uma oferta de emprego em 30 dias, o que eu tenho que fazer em paralelo? Então, vai exigir de você uma criatividade e, de repente, de você vender algo que antes você não vendia para tentar ter uma fonte de renda. Enfim, vai exigir de você pensar em outros caminhos, além de buscar uma nova vaga como analista financeiro como você era. Perfeito? Então, assim, só para concluir, um ponto que é fundamental nessa análise financeira, pessoal, por que ela é importante, mesmo para a pessoa que tenha poucos recursos? Para você não fazer besteira. Então, um exemplo simples, a pessoa recebeu lá a rescisão dela, o valor, e eventualmente ela fala, você quer saber? Eu também não vou procurar mais emprego, não quero mais trabalhar em empresa nenhuma, eu vou montar o meu negócio. E às vezes essa pessoa, no ímpeto de querer montar um novo negócio, pode usar todo aquele dinheiro que ela recebeu para montar esse novo negócio. Às vezes ela abre algo que ela nunca fez antes e ela pode quebrar com isso e perder aquele pouco recurso que ela tinha, ou muito recurso que ela tinha. E aí, não estou dizendo aqui que você não pode avaliar de montar o seu negócio, de forma alguma. Mas faça primeiro a sua análise financeira para colocar prudência nos teus próximos passos. E até para avaliar qual vai ser o teu nível de oxigênio, ou seja, quanto tempo você aguenta ficar sem ter um novo salário, um novo emprego. Porque, de novo, isso vai te dar flexibilidade para buscar as coisas que vão te aparecer. Fala, Luiz, você ia perguntar alguma coisa? Não, eu vou aproveitar o gancho para colocar algumas perguntas e complementar isso que você está falando, né? E além disso daí que o Rafael colocou, que é de extrema importância, independente se você for abrir negócio ou não, mas a importância da prudência, esse fôlego financeiro, ele é muito importante porque ele faz com que vocês eliminem um aspecto que dificulta qualquer pessoa ter resultado na carreira. A ansiedade, o medo e a preocupação. Então, se você fizer esse trabalho de casa, de planejamento financeiro,
seja para a tua carreira, ou seja para a tua empresa, se você entrar em crise, e o mundo entrar em crise, você vai saber qual que é o teu fôlego financeiro. Então, aí, a ansiedade já não vai tomar conta de você, porque você sabe pelo teu plano de planejamento. Perfeita colocação e exatamente isso. Então, pessoal, segunda etapa, fazer uma análise pessoal sua do seu planejamento financeiro. Ou seja, avaliar, diante do recurso que você tem, quanto tempo você tem para seguir com o seu plano, até buscar uma nova recolocação. E o ponto Luiz que falou, fundamental, porque a partir do momento que você decide ter um plano seu de recolocação, faz a sua análise financeira, isso por si só começa a te dar mais, que eu diria assim, consciência e passos práticos do que você pode fazer, a ponto de te acalmar mesmo. Não, perfeito, estou montando um plano, estou vendo as possibilidades que eu tenho e vou seguir com as ações a partir daqui. Isso por si só baixa muito a tua ansiedade, porque, de novo, você está acionando um plano, você já está fazendo coisas que a maioria das pessoas não fazem. O ponto que o Luiz falou é fundamental. Luiz, só me lembra depois, eu vou dar para vocês, pessoal, nessa sequência, 5 passos que vocês têm que fazer antes de enviar qualquer currículo para alguém. Mas isso é uma parte processual, uma parte prática. Diante de qualquer transição, e a recolocação é uma transição, envolve muito aspecto emocional. Me lembra depois, Luiz, no final, de eu compartilhar com vocês como você tem que fazer, inclusive, uma análise emocional sua do momento que você está vivenciando. Tá? Existe uma forma muito prática de fazer essa autoanálise, e eu explico para vocês isso no final. Porque, de fato, vocês têm que terem ciência de qual a emoção que você está vivenciando naquele momento. Porque pode ser que você não esteja bem, tá? E é importante saber qual estágio você está. Falo com vocês sobre isso no final. Então, primeira etapa, você tem que ter um plano. Segunda etapa, você tem que fazer uma análise financeira, uma autoanálise financeira e ver qual é o teu fôlego financeiro, até quando você aguenta para buscar um novo emprego, tá? Para rodar suas ações em paralelas. Terceira etapa que vocês têm que fazer, pessoal, definir o que você quer. O que eu quero dizer com isso? Dei aquele exemplo lá, né? Eu sou um analista financeiro e perdi meu emprego. O que é definir o que você quer? Tá bom, você quer buscar que tipo de emprego no mercado? Você tem o desejo de continuar sendo um analista financeiro? Essa é uma possibilidade. Então você vai buscar isso no mercado. Uma outra possibilidade, de repente, eu sou analista financeiro, mas eu também tenho experiência e posso trabalhar como um analista administrativo generalista se tiver vaga. Também tem interesse, abre uma segunda possibilidade para você. Ou, de repente, você teve uma leve experiência em RH e, de repente, você abre o leque também. Se aparecer algo também em RH, eu também vou tentar participar do processo, desde que tenha um mínimo alinhamento com o teu histórico, com o teu perfil. Então, definir o que você quer, definir que tipos de vaga você vai querer procurar no mercado. É aquela função que você já exercia, ou é essa função e outras funções que você tem interesse. Defina as posições que você tem interesse, tá? Essa é uma terceira etapa. Define com clareza o que você quer. E pode ser mais de uma, não tem problema nenhum. Desde que tenha um mínimo alinhamento com o teu repertório, com o teu background, com a tua experiência. Define essas posições. Essa é a sua terceira etapa. Definindo que tipo de vaga você tem interesse, que tipo de posição, você vai para a quarta etapa, que é você fazer um mapeamento das empresas que podem ter vagas para você. Ou seja, das empresas que têm essas vagas que você tem interesse. E aí você vai fazer um mapeamento das empresas da sua cidade mesmo. E, se for possível, obviamente, da região, caso seja viável você também trabalhar na região. Se não, só na sua cidade. Rafael, como é que eu faço um mapeamento? Pessoal, aqui a gente está falando de etapa simples. Você pode usar o Google para isso. Então, exemplo, eu quero buscar lá uma vaga de analista financeiro, mas, poxa, eu sempre trabalhei na área de alimentos. As empresas anteriores que eu trabalhei são da área de alimentos. Busca na sua cidade todas as possíveis empresas que são da área de alimentos. Essa é uma alternativa. Google mesmo, buscando esse tipo de empresa. Não, além da área de alimentos, eu tenho interesse em qualquer outra área. Que tipo de empresa você tem interesse? Mapeia as que são de interesse principal para você. Caiu, Luiz? Tô sim. Então, perfeito. Então, vamos lá. Relembrar a turma aí o tópico.
Claro, vamos lá, para a gente não perder o time aqui. Então, pessoal, a gente está falando da quarta etapa, de você fazer um mapeamento das empresas da sua cidade ou da sua região que podem ter aquelas vagas que são do seu interesse. Então, faz um mapeamento mesmo das empresas. Isso é prático, ou seja, e aí, vamos lá, né? Use em Google e mapeia toda aquela empresa que seja do seu interesse, listando mesmo. Aí você pode chegar com uma lista, eventualmente, poxa, tem 20 empresas aqui na minha cidade, numa região, que eu tenho interesse. Então, essa é a quarta etapa, mapeamento dessas empresas. A quinta etapa que você tem que fazer, mapear e tentar descobrir aonde essas empresas, que são agora do seu interesse, né, que faz parte da sua lista, aonde essas empresas costumam divulgar as vagas delas. E aí as empresas têm... Oi. Só um pontinho para a gente voltar nessa parte da procura da empresa. Da mesma forma que tem várias empresas demitindo, tem empresas que estão contratando. E uma das estratégias, vocês podem procurar ver aquelas empresas que são da classificação dos trabalhos essenciais dentro desse período de Covid. Então, essas estão com alto volume de contratação. Se aquilo que você sabe fazer, você consegue apresentar um resultado para esse tipo de empresa, é um bom cenário também para você estar procurando essas empresas que estão enquadradas aí nesse segmento. Excelente ponto, Luiz. Você bem lembrado disso. E quando a gente fala de mapear as empresas, tem uma série de aspectos que você pode considerar no teu mapeamento. Primeiro, empresas que existem na sua cidade. Isso é quase que óbvio, né? Onde você imagina que onde você queira trabalhar. Segundo, o que o Luiz comentou, pega o cenário agora. É um cenário, sem dúvida, de crise. Eu vou falar um pouco exemplo de São Paulo aqui para vocês. Tem grandes empresas multinacionais precisando demitir, porque está acontecendo isso. Por outro lado, tem grandes multinacionais precisando admitir. Posso dar o exemplo da nossa organização. Hoje a gente tem mais de 3.000 vagas em aberto na nossa organização, porque é uma empresa da área de saúde, e em função de todo o cenário está precisando admitir. Mas posso dar exemplo do mercado. Tem empresas da área de alimentos hoje que estão precisando demitir e já estão seguindo com seus planos. E tem empresa da área de varejo aqui em São Paulo, grandes empresas do varejo, que estão precisando admitir. Então, o que o Luiz falou é fundamental. Então, a hora que você for mapear também as empresas do seu interesse, considere isso. De repente, poxa, diante do cenário que estamos vivenciando, quais, de repente, são as empresas que, na minha cidade, que estão precisando contratar? E tem vagas do meu interesse lá. E você coloca isso no seu mapeamento. Eu não vou entrar em outros detalhes, mas pontos que são fundamentais vocês considerarem quando mapeiem uma empresa. Se é uma empresa que você tem admiração e você queira trabalhar nessa empresa, se é uma empresa que tem uma cultura organizacional que para você é admirável também. Então tem uma série de aspectos que são muito pessoais, eu não vou entrar aqui no detalhe, mas que você tem sim que considerar quando você fazer esse mapeamento de possíveis empresas. Feito isso, que é a quarta etapa, vamos entrar na quinta etapa, que é você descobrir quais são os canais de divulgação de vagas nessa empresa que você listou. Então, exemplo, você listou lá 15 empresas. Pega a empresa número 1 que você listou. Tenta avaliar quais são os canais que essa empresa usa para divulgar as vagas dela. Pode ter diversos canais. Tem empresa que costuma divulgar vaga no próprio site dela. Tem empresas que podem divulgar vaga em sites de recrutamento e seleção. A Empregare é um exemplo. A Empregare tem grandes empresas dentro da base dela, onde as empresas divulgam essas vagas na base da Empregare. Esse é um outro caminho. Tem empresas que divulgam vaga também em agências locais de emprego. Vou dar um exemplo, o Cine da vida. Tem muitas empresas que usam isso, divulgam vaga nessas agências de emprego. Tem empresas que divulgam vagas em consultorias locais ou nacionais, dependendo do porte da empresa. Enfim, tem diversos canais que essas empresas divulgam vagas. Tenta você descobrir, de fato, quais são os canais que essa empresa que você tem interesse usa, tá? Porque isso vai ser a base para você depois lá entrar no cadastramento do seu currículo. Então, olha só. Posso aproveitar o gancho? Claro. Uma das coisas importantes que a gente acompanha até com os nossos clientes é que se a empresa pegar e falar, olha, a gente trabalha com cadastro através do site, evitar de você chegar até na empresa e falar, puxa, eu posso mandar por e-mail? Porque a empresa já mostrou qual é o procedimento dela e qual é a forma
que ela vai trabalhar esses currículos que chegarem. Então, qual que é, às vezes, a mensagem que você pode estar passando? Puxa, se a empresa já te passou qual é o procedimento e você não quer seguir ele, qual que será a análise que o recrutador poderá fazer, né? O ponto que o Luiz falou é importante, assim, bom senso em todas as etapas, pessoal. Até para você sentir até onde você estressa e vai mais, até onde você tira o pé. Sempre bom senso. Como o Luiz disse, tem empresas que são muito processuais. Ela segue exatamente o processo que ela tem. Então, exemplo, se a empresa ela fala que os currículos só vão ser avaliados via site, tem empresa que leva isso extremamente a risco. Então, você tem que seguir esse processo. Tenta entender a dinâmica da empresa. Tem outras que às vezes são um pouco mais flexíveis, tá? Então aí você tenta entender essa dinâmica aí. E sempre bom senso em cada etapa. Então, ó, só lembrando, a gente nem chegou aqui ao cadastramento do seu currículo, né? E a gente falou de 5 etapas. Primeira delas, você quer um novo emprego e você quer acelerar isso e, portanto, você vai ter um plano. Essa é a tua primeira etapa. Segundo ponto, você fez uma análise financeira da sua condição. Poxa, quanto tempo eu consigo ficar desempregado? Você fez essa análise, sua segunda etapa. Terceira etapa, você definiu quais cargos você realmente quer buscar. É o teu cargo atual, é esse e outros cargos. Você fez essa definição com uma terceira etapa. Quais são os cargos do seu interesse? Quarta etapa, baseado nos cargos que você tem interesse, você fez um mapeamento na tua cidade ou na região de quais são as empresas que têm esse cargo que você procura. Essa foi tua quarta etapa. Quinta etapa, você foi investigar quais são os canais que essas empresas usam para divulgar vagas. E você foi descobrindo isso, pesquisando isso. Ou seja, antes de você enviar qualquer currículo, você teve 5 ações que vão ser fundamentais para você acelerar essa recolocação. E como eu disse, 90% das pessoas no mercado seguem um caminho comum e não fazem essa etapa. Ou seja, você está na frente, você passa a ser uma pessoa não comum na busca de uma recolocação. Você passa a fazer ações que para você vão ser importantes, vão acelerar essa tua recolocação e que a maioria das pessoas não fazem. Então a gente falou de 5 etapas. Feito isso, ou seja, agora você tem na sua mão um mapeamento, você tem uma definição do que você quer buscar, você tem um mapeamento de quais empresas você quer buscar na sua cidade, quais estão presentes aí, e você já sabe quais são os canais de divulgação de vagas dessas empresas. Você já fez todo esse trabalho prévio. Fez isso, agora você vai entrar numa etapa clássica, que é a etapa de você mandar seu currículo, cadastrar seu currículo para essas empresas. Então, só relembrando, geralmente qualquer processo de recolocação tem 3 etapas clássicas aí. Você faz o seu cadastro, ou seja, envia o seu currículo, depois vai ter uma segunda etapa, que é uma entrevista ou dinâmica de grupo para algumas posições, geralmente é entrevista, e entra uma terceira etapa, que é se você é aprovado ou não, e se você é aprovado, você recebe uma oferta. São 3 etapas clássicas de um processo. Como é que você vai se diferenciar de qualquer outra pessoa comum aí? Então, primeiro, segue as 5 etapas anteriores que acabei de falar para vocês. Agora você, beleza, vai entrar na etapa clássica, vou cadastrar meu currículo. Pessoal, e aí você vai enviar seu currículo, você tem que fazer o quê? Você tem que enviar o seu melhor currículo. O que eu quero dizer com isso aqui? Não vou, obviamente, usar nesse espaço que a gente tem aqui, porque não dá tempo, mas a gente pode usar para outras lives. Não vou entrar em detalhes de como você tem que construir o seu currículo. Mas o que é fundamental você considerar? Você tem que ter um excelente currículo. Busque informar. A própria Empregare tem informações disso, de como montar um currículo. O Luiz, ele tem um vídeo no YouTube onde ele orienta uma série de ações que você pode fazer para montar seu currículo. E tem várias informações... Tem uma palestra, eu acho que é de 1h10, 1h30, só dúvida de currículos. Tá bom. Então, quem tiver interesse nessa palestra, só mandar. E tem várias fontes de mercado onde você aprende a montar o seu currículo. Mas assim, o ponto-chave é, você tem que preparar um excelente currículo. Você tem que mandar o seu melhor currículo, tá? Para essas empresas que você for enviar. Segundo ponto que é chave, que a maioria das pessoas às vezes não sabe, ou se sabe, ela não segue. Você vai ter diversos currículos. O que eu quero dizer com isso? O teu currículo sempre tem que estar alinhado à descrição daquela vaga que você está se aplicando.
Então, pegando aquele exemplo nosso lá do início, eu sou um analista administrativo, pega um analista administrativo. Poxa, ele viu uma vaga, ele quer se candidatar àquela vaga, vê a descrição daquela vaga, vê o que eles estão pedindo como requisitos, como experiência, etc. e tal, prepare o seu currículo demonstrando a tua experiência para aquela vaga. Então, o teu currículo tem que estar totalmente alinhado com aquela vaga que você vai se cadastrar. Isso é fundamental. Quer dizer que algumas plataformas não permitem que você crie diversos currículos dentro dela. Outras, a maioria não permite. Vou dar um exemplo clássico do LinkedIn. E depois a gente pode citar, inclusive, a própria Empregária aqui. O LinkedIn, você tem que cadastrar um perfil padrão lá no LinkedIn. E, eventualmente, depois, quando você vai enviar seu currículo, você tem a alternativa de mandar um currículo diferente. Mas a base cadastral, ela é padrão, você não consegue fazer uma diferente. Então, essa que é padrão, faça a sua melhor. A Empregária, por exemplo, você também tem que criar um cadastro. Pegue todas as orientações da Empregária e prepare o seu melhor currículo, já considerando aquelas empresas que você vai aplicar. Tá? Porque tem que ter um espelho, ou seja, o teu currículo tem que refletir muito o que aquela vaga está pedindo. Tá? Então, preste atenção a isso. Então, faça o seu melhor currículo e, quando possível, se for possível, né, tenha mais de um currículo para sempre colocar o seu perfil muito igual ao que eles estão pedindo para aquela vaga. Porém, pessoal, uma coisa que é fundamental, sempre com genuinidade de informações. O currículo tem que ser um currículo verdadeiro, representando o seu histórico. Você não pode distorcer algo ou querer colocar algo que você não tem para atender aquela vaga. Não é isso. O que eu estou querendo te dizer é, lembre-se do teu histórico profissional, do teu background, coloque toda essa sua experiência no currículo, já considerando o que aquela vaga está pedindo. É isso que eu estou dizendo. Tem que ter um encontro muito grande do que a vaga está pedindo e o que você pode ofertar, mas sempre tudo com muita verdade de conteúdo. Tá bom. É porque desativa depois os comentários, senão eu não consigo fazer o pedido quando eu volto. Entendi. Bom, combinei com a turma. A hora que eles tiverem... Vamos fazer o contrário. A hora que vocês pararem de ouvir, vocês começam a mandar coraçãozinho, que daí a gente já sabe que travou. Mas a turma então, vamos lá. Conectada aqui. E pessoal, manda aviãozinho aí para todo mundo que vocês conhecem, que eventualmente esse conteúdo pode ser útil, a informação é importante para eles. Chama amigo, chama parente, família, o que quer que seja. Qualquer um que você acha que pode ser útil, compartilhar esse conteúdo com ele neste momento. Acho que é válido aí. Manda aviãozinho aí para a turma. Então, voltando lá. Então, a gente entra agora numa etapa clássica, ou seja, você tem que enviar seu currículo. Eu comentei com vocês, envie o seu melhor currículo. E aí, lembrando da regrinha lá, tenta sempre construir o seu currículo com base na descrição da vaga que você quer se postar. Então, tem que ter um alinhamento muito grande entre o seu currículo e a descrição daquela vaga que você está buscando. Mandou o seu currículo, qual que seria a segunda etapa clássica? Esperar para uma entrevista. Mas lembrando, você não vai ser um candidato comum, ou seja, o candidato comum fica esperando. O RH entra em contato, chamar para uma entrevista, ele fica esperando, você não vai esperar nada. E aí tem três ações que você vai tomar entre você enviar um currículo para uma empresa e até ser chamado para uma primeira entrevista. O que você vai fazer de ação? Primeiro, você vai se preparar para essa entrevista. Essa é a primeira ação que você tem que fazer. Como é que você pode fazer isso? Coisas muito simples que você tem que fazer. Só que o simples é aquele óbvio que nem todo mundo faz. Primeiro, estude minimamente aquelas empresas que você se candidatou. Você tem que ter o contexto daquela empresa. O que aquela empresa faz, o que ela trabalha, como é que está o momento atual daquela empresa, se os resultados estão bons ou não estão bons. E, se possível, até busque informação dentro da área que você tem interesse. Então, aproveite esse teu período para você conhecer melhor aquelas empresas que você já se candidatou para uma vaga. Segunda ação que você tem que fazer nesse período de espera. É um bom momento para você rever o teu histórico profissional e mapear as suas realizações. O que é isso? Como é que você vai fazer? Isso já é uma preparação para a sua própria entrevista quando você for chamado. Você sabe muito bem que durante uma entrevista de emprego, o entrevistador, sem dúvida, vai querer saber teus diferenciais, ou seja, quais são os projetos que você participou,
que grandes projetos você realizou dentro daquela empresa que você estava, quais foram os grandes entregáveis, ele vai querer saber disso. Então, parar para essa entrevista. Sim. Faz um mapeamento do teu histórico profissional. Ou seja, poxa, considerando todo o meu histórico, quais foram os grandes projetos que eu fiz? Lista esses projetos. Lembra o que foi diferencial, o que você fez naquele projeto. Travou? Não, deu só um corte, mas eu consegui ouvir. Tá bom. Lista, tenta rever toda a tua experiência profissional, independente de quanto seja esse tempo. Poxa, o que você fez de diferente na tua empresa anterior ou nas empresas? Grandes projetos que você participou, que aquilo contribuiu com algum resultado da tua organização. Enfim, relembre aqueles projetos que você tem orgulho, aquelas realizações que você participou, que fez diferença para a sua área ou para a sua empresa. E lista mesmo as tuas grandes realizações. Para que isso vai ser importante? Quando você chegar na entrevista, quando você for convidado para uma entrevista e participar da entrevista, você vai estar muito mais preparado, porque você já tem isso já de bate-pronto. Na hora que o entrevistador te perguntar, me dê um exemplo de uma grande realização da tua empresa anterior, você já vai citar para ele uma, duas ou três, porque você já se preparou para isso. Oi, Luiz. E para aqueles cargos que às vezes a pessoa não tem uma grande realização, e você pode estar ouvindo, puxa, mas eu não tenho grande realização, Luiz, Rafael, e no meu caso, você pode pensar assim, quais eram os resultados que você entregava para a tua empresa, ou entrega? Porque para você que às vezes está no momento, você está trabalhando, e muitas vezes o Rafael está falando de projetos, e você está empregado, mas, nossa, eu atualmente não tenho nenhum projeto. Começa você a criar os teus indicadores para você analisar quais são as minhas entregas para a empresa, quais são os resultados que eu estou entregando. E cria os seus indicadores. Porque se você não tiver projeto grande, mas você vai ter as métricas daquele teu cargo, daquela tua função, aquilo que você entrega, vai ajudar demais também. Então, relembrando, a gente está falando aqui de o que você vai fazer, você mandou seu currículo, o que você vai fazer antes de ser chamado para uma entrevista. Você não vai ficar parado. Isso é o teu diferencial em relação à maioria das pessoas do mercado. Então, você vai se preparar para a entrevista. Primeira ação, conhecer a fundo aquelas empresas que você se candidatou para uma vaga. Segunda ação, faz um mapeamento das suas grandes realizações, ou pequenas realizações, independente. Mapeia, tenta relembrar coisas que você fez que foi diferencial para aquela empresa pela qual você trabalhava. Tá bom? Terceira ação que você deve fazer, simule uma entrevista com você mesmo. Tente colocar aquelas perguntas que você sabe que são padrões numa entrevista, perguntas clássicas, e tente responder você a essas perguntas, tá? Simule com você mesmo, tá? Um exemplo de pergunta simples que eu comentei com vocês é essa agora. Todo entrevistador vai querer saber qual resultado você teve na empresa anterior, o que você fez de diferencial. Simule uma pergunta desse tipo. Fulano, me dá um exemplo de algum projeto ou de algum programa que você participou na empresa anterior que você pôde contribuir com a sua ação, com o seu resultado. E simule você respondendo essa pergunta, tá? Dica muito simples. Qualquer resposta que você tem que dar para o entrevistador, lembre de 3 fatores. Contexto, ação e resultado. Ou seja, qual era o contexto daquele projeto que você estava participando? Exemplo, olha, a empresa que eu estava participando estava crescendo muito e ela teve que abrir um projeto para contratar 20 posições na área de vendas. Eu era da área de RH. Então eu pude participar desse projeto. Esse é o contexto. Ação, o que você fez nesse projeto para ajudar o resultado desse projeto? Aí você fala do que você fez dentro disso. E terceiro, você menciona o resultado que foi colhido com aquela atuação de ajudar esse projeto. Então sempre lembra isso. Eu estou falando aqui já de antemão, tá? Posso aprofundar depois com vocês. Isso é entrevista por competência. Todo entrevistador quer ouvir de você o contexto, qual é a situação do que você está falando, o que você fez diante daquela situação e qual o resultado que você colheu. Contexto, ação e resultado. E aí simula com você mesmo, então, essa entrevista. Faça perguntas-chave e simule essa entrevista. Então, você está se preparando para uma entrevista que você ainda nem foi chamado. A partir do momento que você é chamado, pessoal, olha como você vai estar muito mais preparado do que a maioria de pessoas do mercado. Você estudou a empresa,
você já fez um mapeamento de quais foram suas realizações, o teu histórico profissional, e você treinou uma entrevista. Isso quer dizer que, a hora que você chegar numa entrevista de 45 minutos, ou uma hora que seja, você está muito mais preparado, você vai usar esse tempo da melhor forma possível para responder o que o entrevistador quer ouvir. Você vai ser, com certeza, o teu resultado vai ser muito melhor daquele que não se preparou para nada, ou se preparou muito pouco. Então, a dica que eu dou para vocês é entre enviar o currículo e ser chamado, se preparar para a entrevista. Segunda ação que você vai fazer, antes de que talvez você seja chamado para uma primeira entrevista. Você deve trabalhar o seu network, sua rede de relacionamento. Como é que você pode fazer isso? Primeiro, tenta mapear, e hoje é muito fácil fazer isso via rede social, você pode usar o LinkedIn, Facebook, o que quer que seja. Tenta descobrir, exemplo, você mapeou as empresas do seu interesse e você se candidatou para algumas vagas nessas empresas. Tenta descobrir via rede social se você tem algum amigo seu que trabalha nessa empresa, ou se você tem algum amigo do amigo que trabalha nessa empresa, se você tem algum familiar, o que quer que seja, tenta fazer um mapeamento de pessoas que trabalhem naquela empresa. Essa é uma coisa que você pode fazer. Se for uma pessoa, obviamente, do seu contato, é muito mais fácil. E aí você entra em contato com essa pessoa, e aí a dica que eu vou dar para vocês é o seguinte, independente se essa pessoa ela é conhecida ou não sua, o que você tem que fazer? Seja muito respeitoso na tua abordagem de network. Eu vou dar exemplo prático disso. Então, vamos dar um exemplo. Você tem uma empresa A, que você tem interesse, você se candidatou para uma vaga e você descobriu que o João da Silva trabalha lá. A hora que você for fazer uma abordagem do João da Silva, que pode ser por e-mail, rede social, LinkedIn, o que quer que seja muito respeitoso. Pergunte para o João da Silva, fale para ele, prepare um e-mail muito simples, olha, fulano, eu vi que você trabalha na empresa tal, eu vi que tem uma vaga lá que é do meu interesse, e eu, inclusive, já me candidatei para essa vaga. Você teria algum tempinho para conversar comigo, para eu entender um pouco melhor, e de repente, se tem alguma ação adicional que eu possa fazer para realmente conseguir participar desse processo? Vocês conseguem ver que fazendo isso é uma abordagem muito diferente de simplesmente você mandar uma mensagem ou para alguém de RH, ou para alguém que você descobriu que trabalha naquela empresa e você fala assim, o fulano, eu sou o fulano de tal e eu tenho um interesse numa vaga que tem na sua empresa, segue aqui o meu currículo, estou disponível para contato. Isso é o que 99% das pessoas fazem e não dá resultado nenhum. As áreas de recrutamento e seleção, os gerentes, a área de RH em geral está super demandada, ela não vai parar para olhar um e-mail desse, ela nem vai te retornar na maioria das vezes. Agora, é diferente se você, de forma educada, faz uma outra abordagem. Você fala, olha, fulano, tem interesse numa vaga na empresa que você trabalha, e gostaria de saber se, de repente, você tem 5 ou 10 minutos para conversar comigo, para eu entender um pouco melhor a empresa, e, de repente, ver se tem alguma ação adicional que eu possa fazer para participar realmente desse processo. Posso te dizer que você tem muito mais chance de receber uma resposta dessa pessoa, se mandar um e-mail desse jeito, do que daquele jeito tradicional de simplesmente falar, olha, tem interesse na vaga X, segue o meu currículo, estou disponível para contato. Ninguém vai te responder com um e-mail desse. Então, são detalhes que fazem muita diferença quando a gente fala de network, rede de relacionamento. Isso você pode usar, de novo, para qualquer pessoa que você conheça ou pessoa que você não conheça, tá bom? E se a pessoa te abriu espaço para você conversar com ela, fale o teu cenário, fale a tua situação. Fala, olha, realmente eu vi uma vaga ali, eu já me candidatei, inclusive. Você que conhece a empresa, tem algum outro caminho que eu possa seguir para mencionar o meu interesse, até para acelerar o meu processo? Pode ser que ele te dê algumas dicas ali. Fala, não, pode deixar, eu conheço o fulano de tal e vou fazer uma indicação sobre o seu nome também. Ou, eventualmente, ele vai falar, não, olha, o processo é esse mesmo, você precisa aguardar, eles vão te acionar assim que for possível. Enfim, se ele te abrir espaço, seja super educado para ver que alternativas você pode fazer para reforçar teu interesse naquela candidatura, para aquela empresa. Oi, Luiz. Lembrado que a gente estava conversando, né, um pouquinho hoje à tarde. Uma abordagem até semelhante ao aspecto de venda. Quando você vai fazer uma abordagem dessa, mas você quer se vender, pouquíssimas pessoas vão te dar ouvido. Agora, se você faz uma abordagem dessa, respeitosa,
mas para você entender qual é a necessidade da empresa, o desafio, a dor da empresa, você já vai ter até mais elementos para fazer a análise dessa dor, dessa necessidade em relação a tudo que o Rafael já colocou, que é o dever de casa, quais são as competências, o resultado, tudo aquilo que eu tenho para falar, puxa, eu consigo resolver essa dor, eu consigo entregar esse resultado que eles estão querendo. Então a tua abordagem já vai ser muito mais assertiva em relação ao resultado. É isso aí. Na verdade, nessa hora, pessoal, ninguém tem que ter vergonha de nada. Realmente, assim, o que é o mercado de trabalho? São empresas com problemas, onde ela cria vagas para que tenha alguém que solucione esses problemas dela. A gente nada mais quando a gente é contratado de uma empresa, de um solucionador de problema para essa empresa. Então, ninguém, de forma alguma, independente de histórico, de nível de cargo, etc e tal, tem que ter vergonha de se colocar à disposição do que você pode ofertar. Nós somos um prestador de serviço, nós temos histórico, temos experiência, ou, por mais que a gente esteja em início de carreira com pouca experiência, você tem comportamentos que podem ajudar aquela empresa de alguma forma. Então, realmente, assim, nunca ter vergonha de nada. Então, lembrando lá, segunda etapa, network, rede de relacionamento. Tenta mapear todas as pessoas que eventualmente trabalham naquelas empresas que você tem interesse e tenta fazer uma abordagem muito respeitosa, tá? Tentando criar um canal para ver se aquela pessoa está disponível em conversar com você. E se ela abrir esse canal, mencione para ela do teu interesse e vê se tem alguma ação que você pode fazer adicional para realmente tentar participar daquele processo, tá? Sem dúvida nenhuma, essa abordagem respeitosa te ajuda muito mais do que a abordagem clássica, simplesmente de mandar o teu currículo para alguém e falar, estou disponível, e me acione a qualquer momento. Ninguém vai te responder isso. Muito difícil. Terceira ação que você tem que fazer entre esse espaço de esperar ser uma oportunidade de uma entrevista. Continue mapeando as empresas da sua região ou da sua cidade. Continue buscando novas vagas dentro dessas empresas, uma vez que você sabe agora onde essas empresas divulgam vaga. Isso tem que ser de forma contínua, ou seja, entre mandar teu currículo e receber o primeiro convite de entrevista, se prepare para a entrevista, faça um mapeamento da sua rede de relacionamento e tente entrar em contato com essas pessoas para te ajudarem nesse processo, lembrando, tem que ser de forma respeitosa. E terceira ação, continue mapeando as vagas nas empresas que você tem interesse. Esse é um trabalho contínuo, um trabalho massivo, tá? Foi chamado para entrevista, entrou na segunda etapa clássica. Perfeito. Aí, o que eu vou dizer o óbvio para você? Dê o seu melhor na entrevista. Mas agora, você está muito mais preparado. Por quê? Você estudou aquela empresa, você fez um mapeamento de quais foram suas grandes realizações no teu histórico profissional, e você te simulou na sua casa em entrevista. Então, sim, não tenha dúvida que você vai estar mais preparado que a maioria das pessoas que vão participar também dessa entrevista com você. Você vai estar muito mais preparado. E, nesse caso, dê o seu melhor. Obviamente, uma dica muito simples, geralmente os entrevistadores vão dedicar de 30 minutos a 1 hora com você. Tenta realmente ajudar o próprio entrevistador a você dar todas as respostas necessárias, considerando o tempo que você tem. Não seja prolixo demais, para tomar muito tempo do entrevistador, mas também não seja raso demais, falando pouca coisa, de forma muito rasa, onde você é muito rápido, eventualmente o entrevistador não pega tudo o que ele precisa saber. Bom senso, tenta avaliar ali, mas tenta você coordenar o tempo daquela entrevista para o entrevistador. Isso faz muita diferença. Oi, Luiz. Vou aproveitar aqui uma pergunta da Valentina. Tenho 55 anos e estou desempregado há 11 meses. Já fiz várias entrevistas, mas infelizmente não consegui uma colocação. Valentina, eu acredito que se você seguir agora esse método, esse passo a passo que o Rafael colocou, pode ser que se você foi chamado em várias entrevistas, é porque o teu currículo é atraente. Então, ali na entrevista, se você se preparar dessa forma, com certeza a tua possibilidade vai ser muito maior. Assim, a gente vai abrir depois só para perguntas e respostas. É Valentina, né, quem perguntou, Luiz?
Não sei, eu copiei aqui o nome, veio um nome tudo inteiro. Não, sem problema. Enfim, nós vamos depois abrir para pergunta e resposta, mas só antecipando, acho que o Luiz falou, é fato. Se você está chamando para várias, é sinal realmente que o teu currículo é atraente, porque estão te chamando para entrevista. Tenta ver, primeiro, acho que o Luiz falou também, é fundamental. Use essas dicas que eu estou te dando agora, de se preparar ainda melhor para as próximas entrevistas que te convidaram. Não fique preso à questão da sua idade, com preconceito, não se prenda a isso, tá? Tenta realmente estudar a fundo aquela empresa, tenta se preparar, relembrar o teu histórico de realização profissional, faz um mapeamento disso, e tenta simular entrevista na sua casa. Você tem uma vantagem, que é, como você vem participando de algumas entrevistas, tenta relembrar as perguntas chaves que te fizeram, ou perguntas que foram comuns em todas essas entrevistas. E tenta agora responder isso com base na dica que eu te dei. Sempre lembrando que a resposta de uma pergunta tem que conter lá contexto, ação, que é o que você fez diante daquele cenário, e resultado, o que você colheu, ou a empresa colheu, com aquela sua ação. Contexto, ação e resultado. Tente se preparar ainda mais. Uma outra dica é, eu sei que a maioria dos RHs não fazem isso, e isso é uma falha, sim, de RH. RH geralmente não dá retorno, porque às vezes nem dá retorno que o candidato foi reprovado, isso é uma falha grande, e a maioria ainda erra com isso. E muitas vezes o RH evita dar um feedback porque o candidato não foi aprovado. Tenta insistir. Eu sei que muitas vezes eles não vão responder mesmo assim, mas não custa nada perguntar. De repente, por algum processo que eles te deram um retorno negativo, de forma muito educada, tenta ver com ele se é possível ele dar um feedback para você, até para você se melhorar para uma próxima entrevista, etc. e tal. Tenta insistir com isso e tentar com isso. Mas segue as dicas daqui também, essas dicas práticas. Oi, Luiz. E quando é feedback, pessoal, uma coisa importantíssima. É momento de você ouvir. Não retruca, porque ali você já deu a negativa. Né? Você já recebeu a negativa do processo seletivo. Guarda isso, tira como aprendizado e segue. Porque isso. eu já vi várias vezes de processo, quando eu fazia a seleção, o Rafael também já deve ter vivenciado. A pessoa pedia, a gente ia lá, preparava o feedback, conversava com a pessoa retrucava e ficava brava. E até, Luiz, não que justifique, né? Por que a maioria dos RHs não dão feedback quando ela reprova um candidato? A principal razão é essa que o Luiz está falando. Não que justifique, tá? Mas os RHs evitam, primeiro, é difícil para ele ter tempo para ficar dando feedback para todo mundo. Tem essa dificuldade. E segundo, é o que mais acontece. Quando ele vai dar um feedback, o candidato começa a retrucar porque não aceita o que está sendo falado. E é aquela história, assim, o contratante, ele não quer dispensar tempo para explicar porque eu não estou te contratando. Então, por essa razão, não que justifique, é porque a maioria das áreas não dão retorno dos candidatos, por que ele está sendo reprovado, por que a maioria não explica. Mas mesmo assim, quem fez a pergunta, assim, não invalida, na medida do possível, pergunta para ele, se ele pode dar um feedback para você se melhorar para uma próxima oportunidade de entrevista em outra empresa. Tenta insistir com essa tentativa aí. Então, voltando ao nosso ponto aqui, entre você se inscrever para uma vaga e ser chamado para uma entrevista, segue essas 3 etapas. Preparar para a entrevista, rede de relacionamento, mapear quem pode eventualmente ser uma ajuda adicional dentro da sua rede de relacionamento, de forma muito educada, e de novo, não é troca de favor. Você está compartilhando o teu cenário e se essa pessoa se colocar disponível, você está tentando uma ajuda adicional para ver se ele pode te orientar com outras ações que você pode fazer para tentar essa vaga na empresa que essa pessoa trabalha. E terceiro, continuar mapeando o mercado, tá bom? E aí, obviamente, se você fizer isso, a partir de onde você vai para uma entrevista, você vai estar muito bem, muito mais preparado. Fui chamado para uma entrevista, uma ou mais. Fiz a entrevista. O que eu faço agora? Eu espero? Não. Quem espera são as pessoas comuns. Você não vai esperar. Continua fazendo as etapas anteriores. Continua se preparando para novas entrevistas. Continue avaliando novas empresas. E, enfim, a tua preparação não deixa de continuar. Fez a entrevista, vai esperar? Não. Continua mapeando empresas no mercado e continua se preparando para novas entrevistas e continua acionando sua rede de relacionamento. Isso vai ser um processo contínuo. Então, se você vê, só se a gente resgatar lá, né? A pessoa comum, ela manda o currículo e ela espera.
Aí talvez alguma empresa chame ela para uma entrevista. Aí ela vai para uma entrevista e o que ela faz? Ela espera. E aí talvez ela seja aprovada ou não e receba uma oferta de emprego. Essas são as pessoas comuns. Mais de 90% do mercado costuma fazer isso. Vocês deixam de ser pessoas comuns. Vocês vão fazer ações de forma contínua e frequente, com base no teu plano. Então, só relembrando todas as etapas aqui, pessoal. Antes de você enviar qualquer currículo, primeiro, você decidiu ter um plano. E você vai ter um plano de recolocação. Esse é o teu plano. Dê um nome para ele. Segundo, você fez a tua análise financeira. Poxa, quando eu tenho de fôlego para aguentar, o quanto eu tenho de oxigênio financeiro até eu conseguir um emprego. Faz essa autoanálise. Terceiro ponto, define quais cargos são do seu interesse, quais cargos você quer. Quarto ponto, mapeia as empresas da sua cidade ou da região que são do seu interesse. E quinto ponto, mapeia onde essas empresas costumam divulgar as vagas que ela tem. Fez essas 5 etapas, aí você entra no trilho clássico, aí, ou seja, você então vai mandar seu currículo, porém, você vai mandar seu melhor currículo, e aí, ao esperar a próxima entrevista, você não vai esperar, você vai se preparar para a entrevista, conhecendo as empresas, fazendo um mapeamento das suas realizações, do teu histórico profissional, e você vai fazer simulação com você mesmo das entrevistas. Você vai criar as perguntas e você vai responder isso. Outra ação que você vai fazer nesse período, você vai mapear toda a tua rede de relacionamento, para ver quem pode te ajudar nessas vagas que você está buscando. E a terceira ação, você vai continuar de forma contínua buscando novas empresas, novas vagas e se candidatando para elas. Vai para a entrevista quando for chamado, dá o seu melhor. Fez a entrevista, repete o processo. Se prepara para novas entrevistas, mapeia novas empresas e assim você segue o ciclo. Eu digo para vocês de carteirinha, acho que assim, só de eu compartilhar um pouco isso, talvez você já faça uma autoanálise do quanto você ou fez muito pouco disso, ou talvez não fez nada dessas ações na tua busca de vagas até então. Então você acaba aprendendo agora uma série de etapas e passos que, sem dúvida, aceleram o seu processo de recolocação, tá? Que esse é o objetivo aqui. Tudo isso que eu estou dizendo para vocês são ações que eu vi. Para mim está travando aqui. Tudo isso que eu falei para vocês aqui também são ações que eu mesmo usei comigo quando eu busquei posições no mercado. Tá me ouvindo, Luiz, ou tá travando? Deu uma travada, mas voltou. Perfeito. Então, essas são etapas que eu digo que das pessoas não comuns do mercado, para uma busca de recolocação profissional. Agora, pessoal, o que tem que ser a base de todo esse seu plano, dessas ações? Tem 3 coisas que são fundamentais, que todo mundo tem que ter. Primeiro, você tem que ter a mentalidade de ação massiva. O que é isso, ação massiva? Bom, dar um exemplo, você que está desempregado agora e vai tentar botar tudo isso em prática para acelerar sua recolocação profissional. Ação massiva você tem que ter o plano e você é dono do seu plano. Isso quer dizer que você vai trabalhar quantas horas for necessária para fazer todas as ações que eu compartilhei aqui com vocês agora. Então você tem que ter ação massiva. Não é assim, estou desempregado, mando o currículo, a pessoa comum, né? Manda o currículo e eu espero. Agora eu fui chamado para entrevista, fiz entrevista, agora eu espero. Não, você deixa de ser a pessoa comum. Você vai criar uma rotina para você. Então, durante o teu dia, da tua hora disponível, você vai colocar essas ações que eu compartilhei aqui com vocês. Vai fazer um mapeamento das empresas, vai mapear vagas dessas empresas, vai mapear quais são os canais de divulgação dessa empresa. Isso vai ser sua rotina. Você vai se preparar para a entrevista, vai estudar essas empresas, vai acionar a tua rede de networking. Então, isso tem que fazer parte da tua rotina. Quantas horas por dia? Quantas horas for necessária. Eu, há muitos anos atrás, quando eu compartilhei com vocês que eu fui desligado, e foi minha primeira experiência de ter sido demitido de uma organização, foi uma reestruturação organizacional, eu fazia isso de forma massiva todo dia. Eu acordava às 8 horas da manhã, eu tomava meu banho, me vestia, e eu tinha uma rotina de trabalho fazendo tudo isso que eu estou compartilhando isso aqui com vocês. Posso dizer para vocês, de prática, não quer dizer que isso vai acontecer para você ou para todo mundo, tomara que aconteça.
quando eu colocava isso aqui em prática, eu tive uma oferta de emprego depois de uma semana. Só que eu tinha feito a minha análise financeira como uma das etapas e eu sabia que eu tinha uma boa margem para ficar, entre aspas, sem salário. O que isso quer dizer? Eu tinha margem de manobra para escolher o que eu queria naquele momento, o que fazia mais sentido para mim naquele momento. Apesar de ter aparecido essa vaga depois de uma semana, eu recusei, e era uma vaga com salário acima de 20% do que eu já ganhava na empresa anterior. Eu recusei essa oferta porque eu sabia que eu tinha possibilidade de conseguir algo que fazia mais sentido para mim. Tá? Estou falando de um aspecto muito particular, mas estou querendo dizer para vocês acionando isso aqui, depois de 7 dias, eu recebi uma oferta. Mas não tenho dúvida que, acionando tudo isso, o teu caminho vai ser muito mais rápido e muito mais acelerado do que uma pessoa comum de mercado que não segue nada disso aqui e que fica, na maioria das vezes, esperando. Então, cria a sua rotina. Então, ação massiva, cria uma rotina diária e lembre-se o seguinte, buscar a vaga no mercado, ele é igual ao funil de vendas. Vou simplificar isso para vocês. Vou dar um exemplo. Um vendedor, vamos pegar um vendedor de cursos de inglês. Esse vendedor, para ele vender um curso de inglês para uma pessoa, talvez ele tenha acionado 100 pessoas. Dessas 100 pessoas que ele acionou, 20 pessoas demonstraram um interesse inicial. Dessas 20, talvez 7 pessoas se disponibilizaram a conversar com ele para ouvir o que esse curso oferece. E talvez 3 pessoas compraram o curso dele. Ou seja, das 100 pessoas que ele acionou, ele teve uma conversão de 3%, porque 3 ele conseguiu vender esse produto. Lembre que busca de vaga no mercado, busca de recolocação profissional é igual ao funil de vendas. Cria sua rotina, ação massiva, faz isso que eu estou dizendo. Isso quer dizer que talvez você vai acionar, você vai se candidatar para 100 empresas do mercado. E talvez você vai receber contato só de 15 perguntando sobre você. Talvez você seja chamado para 5 entrevistas, mas talvez você receba 2 ofertas de emprego. Tenha isso como mentalidade, que isso faz você saber o processo e não desanimar, e continuar insistindo com todas essas ações que eu compartilhei com vocês. Certo? Perfeito. Tenha isso em mente. A maioria do pessoal não tem consciência disso, e o que é habitual e natural é, obviamente, reclamar. Eu estou desempregado há X tempo, mas mandei meu currículo, mas ninguém me responde. E ele continua aguardando. Porque ele não tem esse conhecimento. Às vezes ninguém também ensinou ele outra forma de buscar isso. Que é o que a gente está compartilhando aqui agora com vocês. Faz sentido? Queria, de repente, talvez agora a gente tá abrir para perguntas e respostas, né, Luiz? Manda o coraçãozinho aí se faz sentido para vocês. Só que pelo que o pessoal falou, não manda muito também não, porque senão trava. Aí, ótimo. Posso Legal. Aí, Rafa? Pode. Só para também, o tema da nossa live era falar com as pessoas que querem buscar um novo emprego, ou seja, querem ter emprego nesse período de crise, e são todas essas dicas que eu dei para vocês aqui agora. Mas a gente também mencionou assim, como eu manter o meu emprego numa época de crise. A gente também falou disso. E eu vou falar de uma forma muito simples, orientações e dicas que eu dou para aquelas pessoas que querem manter o seu emprego mesmo diante da crise. Primeira coisa que eu preciso compartilhar com vocês com toda a honestidade possível é que é impossível a gente controlar a manutenção do nosso emprego. É como eu disse lá no início, qualquer um pode ser impactado diante de um cenário em crise e qualquer um pode vir a ser demitido. Não tem garantia de estabilidade em relação ao nosso emprego. Muito difícil controlar isso. Porém, estamos num cenário super delicado do coronavírus mundialmente e localmente. E muitas pequenas e médias empresas já, se não quebraram, estão passando por situações muito difíceis e podem vir a quebrar. Tomara que não quebre, a gente não torce para isso. Mas pode acontecer, o cenário é muito delicado. Como é que você pode manter seu emprego no cenário desse? E aí eu vou falar de coisas eventualmente que são até óbvias, tá, pessoal? Primeiro, você tem que continuar contribuindo muito para a tua organização em termos de performance. Continue dando o seu melhor para essa empresa, porque ela precisa da tua ajuda, sem dúvida nenhuma, e agora mais do que nunca. Agora, poxa, eu já trabalho muito bem, tento dar o meu melhor no meu dia a dia. O que você pode fazer de adicional para ajudar o teu empregador? Se ele é um pequeno ou médio, ou mesmo se ele é um grande empregador. O que você pode fazer para ajudá-lo?
Cria um canal de transparência com o teu chefe imediato, ou até com o dono da empresa, se for uma empresa menor. Transparência em que sentido? Tenta entender com ele se você pode fazer algo a mais. E vai além da tua função. De repente você tem uma função A, se coloca à disposição para fazer também, ajudar ele com outra demanda B, outra demanda C. Se coloca à disposição, vista o chapéu realmente de dono e veja se você pode ajudá-lo de alguma outra forma que vai além da tua função. Ajude ele a pensar em alternativas para o momento atual. E isso às vezes foge da tua área. Eu vou dar um exemplo real. O condomínio que eu moro aqui, tem uma amiga nossa que trabalha numa empresa da área de alimentos, num restaurante, uma grande rede. Esse restaurante está fechado em função da crise, só que ele está fazendo delivery. Essa pessoa trabalha numa área que, de fato, ela não tem muito o que fazer agora, porque o restaurante está fechado, só está trabalhando o delivery. Sabe o que ela fez? Ela viu que o condomínio que ela mora, que é o mesmo que eu moro, esse restaurante dela não entrega. O delivery não entrega aqui para o condomínio. Ela, por conta própria, criou um WhatsApp aqui no condomínio para o restaurante que ela trabalha fazer entrega aqui. Ou seja, ela criou uma alternativa de vendas que nem é a área dela, propôs isso para o chefe dela e agora ela está ajudando o chefe dela a vender refeições aqui no condomínio que antes não era possível porque não faz entrega pelos aplicativos comuns. Ela criou um WhatsApp para isso. Ou seja, é uma pessoa que vai além do escopo dela para ajudar o empregador dela. Faça isso, vá além do seu escopo, tá? Tenta realmente ir além do que é comum para você para ajudar o teu empregador. E tenha uma relação de transparência com ele. Tem outras ações, eventualmente, que também você pode pensar se é viável ou não, mas são mais delicadas. Exemplo, a gente sabe que o governo autorizou agora, eventualmente, a redução de jornada de trabalho, entre outras ações. É óbvio que impacta vocês, caso você fale assim, poxa, eu não vou reduzir minha jornada porque impacta o meu salário. Mas, gente, bom senso. Avalia, de repente, se oferecer para o teu chefe, para o teu empregado, se reduzir a tua jornada, não pode ser uma questão de sobrevivência para a tua própria empresa, inclusive uma sobrevivência para o teu próprio emprego. Tá? Então, assim, isso é um aspecto muito particular, mas eu acho que assim, é uma avaliação de cada um, bom senso, sempre pensando em ajudar a empresa para a qual você trabalha diante desse momento, que sem dúvida é muito delicado. Então, isso são dicas que eu diria para que a pessoa que quer manter ou tentar manter seu emprego. Ajuda além do teu escopo, tenta criar alternativas ou ajuda para o negócio além daquela da tua área, ajudando o teu chefe mesmo ou o dono daquela empresa, e tente se colocar à disposição para o que é melhor para ele e para você. Sem dúvida, isso pode contribuir muito para a manutenção daquela empresa e, obviamente, por consequência do teu emprego. Se por alguma razão, mesmo assim, poxa, aquela empresa precisar fazer uma redução e demitir pessoas, o que é muito delicado, ninguém gosta de fazer isso, lembra de tudo que a gente compartilhou agora, então, com as pessoas que querem acelerar a recolocação profissional. E coloque em prática, então, essas outras etapas. Fechado? Vamos abrir para perguntas e respostas aí, Luiz. Pessoal, vou fazer o seguinte. Primeiro, vou pegar as perguntas que a gente já respondeu e a gente vai fazer assim, rápido. Pergunta, resposta, bem pontual. E depois eu abro o comentário para ver se tem alguma coisa a mais. Mas antes de abrir o comentário, a gente vai cumprir o prometido que a gente falou que ia ter 2 surpresas para vocês. Tá bom? Sem dúvida. Então, vamos responder essas perguntas. Depois, vamos ativar a surpresa para vocês. E aí eu abro para comentário para a gente... Pessoal, nós vamos falar surpresa no final. Aguenta mais um pouco. Eu vou antecipar uma surpresa, tá? Para quem ficar na live até no final, eu vou sortear uma consultoria individual comigo para auxiliar ainda mais você, que for sorteado, a ganhar uma consultoria pontual nesse processo de recolocação. Tá? Estou antecipando aqui, mas fica até o final, que aí eu vou mencionar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Isso é uma das coisas que a gente vai fazer. Então, tem outras. Segure aí até o final. Então, eu já vou antecipar uma das nossas aqui também. Não, mas segura aí, Luiz. Vamos segurar. Segura. Fica até o final, pessoal, que aí a gente fala o que a gente vai dar e como vocês fazem para participar. Segura até o final. Vamos entrar nas perguntas e respostas. Então, vamos lá. Vai, Luiz. Primeira pergunta. Preciso dominar a tecnologia para me manter empregado ou para conseguir um novo emprego? Olha, o que eu vou dizer? Isso sim,
sem dúvida nenhuma. Eu acho que talvez quem pense que não precisa dominar, talvez esteja vivendo em outro planeta. E eu diria mais, acho que hoje qualquer um precisa realmente sempre estar buscando estar atualizado. E hoje estar atualizado com tecnologia, com esse mundo que a gente chama de digital, é para qualquer cargo, para qualquer nível, para qualquer empresa. A gente precisa estar atualizado, então isso serve para qualquer um. Obviamente que se você trabalha num cargo extremamente técnico que usa de tecnologia, é até mais do que obrigação você dominar isso. Se você trabalha numa função que não exige tanto isso, o fundamental é você pelo menos estar atualizado, saber que existe e eventualmente até saber usar daquela tecnologia. Então, atualização constante para todo mundo, independente de nível, independente de cargo. Qual é mais importante? Pergunta do Cleiton. Conhecimento ou experiência na hora de contratar? Depende muito, né? Aí, Cleiton, vai depender, de novo, vai depender do que a empresa que está ofertando aquela vaga está procurando. Eu acho que a descrição daquele cargo pode ser que diga um pouco isso. Se ele está prezando mais por uma experiência profissional ou por conhecimento. Geralmente na descrição de cargo eles mencionam isso. É muito difícil eu te dar uma resposta padrão. Vão ter cargos que eventualmente a pessoa não busca experiência profissional nenhuma, ou pouca experiência profissional naquela área específica, mas eventualmente busca aspectos comportamentais chaves de você. Ou seja, às vezes ele não busca conhecimento técnico, mas ele espera que enquanto comportamento essa pessoa sim tem alguns critérios que ela busca. Tem posições que não, que vão exigir sem dúvida nenhuma experiência técnica naquilo e eventualmente até experiência profissional. Então isso vai variar muito posição a posição, o nível da posição, o quanto essa posição é uma posição mais sênior ou mais júnior. Tudo isso varia para dizer se ele vai prezar mais por conhecimento ou mais por experiência. Tenta mensurar isso pela própria decisão de cargo. Uma pergunta que saiu lá no comecinho do primeiro vídeo nosso, e que é até o tema da nossa live de hoje. Como posso me destacar no mercado de trabalho com esse cenário? Eu acho que a palestra toda, a nossa conversa toda já respondeu essa pergunta. Existem diversas formas de você se destacar, né? Aquela história. Estamos diante de um cenário de crise e a gente precisa criar uma estratégia, eventualmente, para buscar um emprego, caso a gente esteja desempregado. Como é que eu posso me destacar? Vou dizer de forma muito honesta. Se você seguir essas etapas, esses passos que eu compartilhei com vocês hoje aqui na live, eu vou dizer sem dúvida nenhuma que você passa na frente de 90% dos candidatos que estão aí no mercado, que ficam esperando as coisas acontecer. Não. Aqui você tem um plano, você tem ações específicas, isso vai fazer você se destacar perante a todos os demais candidatos, sem dúvida nenhuma. A outra pergunta é a mesma, é só diferente. Como ter um diferencial em um meio à crise? Aí vem uma outra pergunta que é o que fazer para conseguir um trabalho agora na crise? É possível, também está dentro. Agora, deixa eu dar uma dica, Luiz. Vamos supor que alguém aqui foi demitido recentemente até em função da crise, tá? E às vezes, o que aconteceu? Vou dar um exemplo. Poxa, veio a crise, eu trabalhei um mês e aí fui demitido, em função da crise. Às vezes, nesse período de um mês, você tomou alguma ação que você realmente tentou ajudar teu empregador, naquele momento, como uma última ação de tentativa de sobrevivência daquela empresa. Às vezes você criou algo que era novo, tentando ajudá-lo, por mais que essa ação eventualmente não foi suficiente para aquela empresa ficar de pé, e ela teve que fazer desligamentos. Só o fato de você compartilhar isso que você fez de forma voluntária para ajudar a tua organização, o teu chefe, a tua área, não tenha dúvida que isso é um diferencial numa entrevista de emprego. Tá? Ela reconhecer que você tentou fazer o máximo ainda assim para ajudar aquela organização naquele momento. Isso também é diferencial. E aí, vamos lá. Aquilo que eu falei para vocês. Se você se preparou para a entrevista, conhecendo a empresa, fazendo um mapeamento das suas realizações e foi bem na entrevista, isso por si só é diferencial para os demais candidatos que não se prepararam. Vou juntar 3, 4 perguntas. O que eu posso, onde eu posso me atualizar e cadastrar meu currículo? Qual o melhor formato de currículo? O que você acha desses currículos modernos, de infográfico e etc?
Essa daí, se você puder deixar, eu quero compartilhar também a minha visão. Então vamos lá, você falou que eu perdi a primeira. A segunda é formato de currículo e se currículos em formatos infográficos são interessantes ou não. Qual que era a primeira? Onde eu posso me atualizar e cadastrar o meu currículo? Qual é o melhor formato de currículo e o que você acha desses currículos modernos, infográficos e etc. Eu queria compartilhar algumas coisinhas dessa daí também. Tá bom. Primeira pergunta, como eu posso me atualizar? Eu não entendi se é específico me atualizar em relação a formato de currículo ou se me atualizar em relação a conhecimento em relação ao mercado. Se for se atualizar em relação a currículo, como eu disse para vocês, poxa, hoje, de forma gratuita, você pode buscar muita coisa via Google de orientações de como fazer um currículo, as melhores dicas, ainda mais. Você pode buscar vários vídeos também na internet de profissionais de recrutamento e seleção que te dão dicas do que elas esperam ver no currículo e do que elas não esperam ver no currículo. Hoje, você pode ver isso de forma muito fácil. Agora, se você estiver falando de como eu posso me atualizar em relação a novos conhecimentos, habilidades, etc., a mesma coisa. Gente, hoje é incrível o quanto você pode se aprimorar com conhecimento gratuito que tem na internet. Existem inúmeros treinamentos, inclusive assim, de instituições as mais renomadas, com cursos gratuitos para você se atualizar, para você se aperfeiçoar, inclusive cursos gratuitos que te dão certificado. Então, hoje, assim, a questão inclusive financeira, nem é mais desculpa, não tenho dinheiro. Tem inúmeras ações gratuitas. Segundo ponto que vocês compartilharam, formato de currículo, que era a segunda pergunta, né? Antes de você entrar no formato de currículo, já tinha uma pergunta do Carlos aqui a respeito desses cursos de EAD. Se é valorizado, se a gente pode colocar no currículo. Então já está respondido. Hoje o Google tem um monte de curso, tem um monte de conhecimento com esse coronavírus. A gente vê Harvard, FGV, vários cursos gratuitos online. Então é interessante sim fazer e colocar também no teu currículo eles. Sem dúvida. Aí também, assim, pessoal, sendo muito transparente com vocês. A gente sabe, o mundo hoje está muito acelerado e passando por transformação, é fato. E tudo está muito mais acelerado. Eu dei uma série de dicas hoje para vocês aqui em relação a currículo, até de fazer o seu melhor currículo e tudo mais, pensando ainda, entre aspas, no modelo currículo, que 99% do mercado ainda utiliza, dá valor ao currículo e vai fazer entrevista valorizando o currículo. Porém, tem que trazer uma outra realidade para vocês que começa a nascer. Tem muitas hoje empresas multinacionais, empresas mais avançadas, com práticas mais avançadas, que começam a não dar mais peso para currículo. Essas empresas começam a dar mais peso para o conhecimento daquela pessoa, pelo histórico daquela pessoa, pelas realizações daquela pessoa, e elas começam a não, às vezes elas passam a nem olhar o currículo mais daquela pessoa. Porém, vamos ser realistas e vamos ser práticos, a gente está falando de Brasil. 99 e um pouquinho mais, sem dúvida nenhuma, não estão nesse estágio, tá? Então, sem dúvida, vão usar currículo, vão valorizar currículo. Por essa razão, você tem que se preparar usando este método. Mas tenha isso em mente, tudo está mudando. Daqui a pouco as empresas vão começar a olhar coisas além do currículo, isso já começa a acontecer. Segunda pergunta era formato de currículo, né, Luiz? Era isso, né? Aí acho que já tem o melhor formato de currículo e o que acha daqueles currículos de infográfico. Não tem uma resposta padrão. O que eu diria para vocês? Geralmente as organizações, você pode usar o teu currículo, ele pode estar adequado para o teu nível de cargo. O que isso quer dizer? Geralmente quando a gente fala de nível executivo, posições de diretores, posições de gerência sênior ou posições acima, exige-se um determinado currículo, tá? É um determinado formato e tem um padrão que serve melhor para esses níveis de cargo. Se você está no nível de gerência, que a gente chama de gerência intermediária, gerência média, eu sou um coordenador, ou eventualmente sou um supervisor, ou um gerente, também existem formatos que se adequam melhor para esse nível de cargo. E existem os níveis de analistas, assistentes, etc.,
que outros modelos de currículo podem ser mais adequados, tá? Então, geralmente as empresas têm, as próprias pessoas acabam buscando um currículo pelo nível de posição dela. Se é o nível diretor, é um formato mais específico. Se é o nível de gestão média, coordenador, gerente, é um outro tipo. E para as demais posições, analistas, assistentes, etc., um outro tipo de currículo. Aí, na internet também hoje tem inúmeras dicas de currículo. A terceira era se, poxa, currículo modelo infográfico, vale a pena ou não, é válido ou não? De novo, isso é muita opinião pessoal. Eu acho super bacana currículo modelo infográfico, gosto muito. Porém, bom senso. Avalia se a empresa que você está se candidatando, ela vai aceitar bem você mandar um currículo infográfico. Se você não souber dessa resposta, manda 2 modelos para ela. Manda o modelo tradicional, se for possível, né? E manda o modelo via infográfico. No mínimo, ela fala, poxa, é um candidato que se prepara muito bem. Tanto é que está me dando 2 opções aqui, um de infográfico e um de tradicional. Então, faz uma avaliação qual é o tipo dessa empresa, se ela valoriza isso ou não. Se você souber que ela valoriza, manda o teu infográfico. Se não souber, manda os 2. Fala, pô, estou mandando tradicional, mas estou tomando a liberdade de mandar também o infográfico, caso te ajude aí com o meu currículo. Faz isso. E pode ser que tem outros que falam, poxa, sem dúvida, manda aqui um infográfico que eu prefiro. Então, avalia ali e manda. Eu, particularmente, acho super bacana, gosto muito. Tem uma outra pergunta aqui, eu não lembro o nome da pessoa. Nas entrevistas, eles chamam, mas sempre tem foco em experiência e não procuram os cursos e conhecimentos que praticamos. Porque as empresas não pensam como as multinacionais. Aí também é uma pergunta, né, que depende muito. E a descrição vai dar um termômetro para você sobre isso, né? Se aí, pessoal, vou abrir a realidade do RH para vocês, de forma muito transparente. Não é à toa que o meu Instagram, ele é o que o RH não te conta. Então, eu sigo isso na minha vida, falo isso dentro da empresa e falo fora. Tento ser sempre transparente com as realidades que existem. E aí você pergunta, poxa, por que às vezes o entrevistador, né, uma empresa valoriza isso, mas não valoriza aquilo? Às vezes eu tenho muita coisa boa para falar, ou no meu currículo ele não valorizou nada. A realidade obviamente dentro da área de RH, eu estou falando aqui especificamente da área de recrutamento e seleção, que vai fazer a triagem do seu currículo, que vai te entrevistar. Existem excelentes profissionais, e existem profissionais muito bem preparados. Mas também existem péssimos profissionais e profissionais muito mal preparados. E isso aí não dá para controlar. Então, se você cai num processo que você vai ser entrevistado por um profissional muito bem preparado, ótimo para os 2 lados. Acho que porque você vai ser melhor suportado e esse profissional vai conduzir tudo da melhor forma. Agora, se você cai num processo onde vai ser conduzido por um profissional mal preparado, sim, você pode vir a ser prejudicado, não tem muito o que fazer. Na verdade, sim, tem sim o que fazer que cabe a você. É você se preparar da melhor forma para aquela entrevista. Então, quando eu dei a dica para vocês aqui, por exemplo, de se prepara para a entrevista, relembra as tuas realizações, é sinal que você está entrando muito preparado para aquela entrevista. Quando esse entrevistador faz essa pergunta, você está mais preparado. E se ele é um entrevistador ruim, você pode ter o termo, sentir, né, o entrevistador pelas perguntas que ele faz, pô, esse cara sabe o que está fazendo, faz uma pergunta boa, esse aqui não sabe o que está fazendo, péssimo entrevistador. Você, pelo fato de estar preparado, você ajuda ele, inclusive. Ele nem sabe disso, mas você está ajudando ele. Ele nem sabe, eventualmente, fazer as perguntas-chave e ele usa mal a avaliação do teu currículo. Tenta, com bom senso, entender a dinâmica daquele entrevistador, entender o estilo dele e conduzir a entrevista, tenta você conduzir a entrevista de forma indireta, sem ele perceber, para que ele ouça aquilo que ele precisa ouvir. Mas, de novo, tem que ter muito jogo de cintura, pessoal, bom senso, para também você não destoar. Eventualmente ele está te perguntando sobre o caminho A e você está falando do caminho C. Não é este o caso. Mas só o fato de você estar mais preparado, você, por si só, vai ser melhor para você quando você ter que lidar com um profissional de RH mal preparado. Tem uma pergunta aqui que eu não entendi. Mas vamos lá, deixa eu ver outra.
dívidas influenciam numa decisão de contratação? Tá bom, vou falar disso também, pessoal. Aqui, canal Transparência Total. Infelizmente, posso dizer isso, ainda existem empresas, e aí não posso dizer se pequeno, médio, grande, porque isso é muito particular da empresa, mas ainda existem empresas que têm isso até como um preconceito, porque para mim isso, sem dúvida nenhuma, isso é um preconceito. E sim, tem empresas que eventualmente fazem uma avaliação do histórico daquela pessoa, e caso aquela pessoa tenha alguma dívida, eventualmente ela é descartada. Não posso dizer para vocês, de forma alguma, qual é o percentual de empresas que ainda tem essa prática. Eu até acho que é pouco, tá? E espero realmente que seja pouco. Mas, infelizmente, ainda existe, tá? A maioria das empresas mais preparadas, mais profissionais, mais maduras, de forma alguma fazem isso. E elas sabem que não é o aspecto da pessoa estar endividada que invalida o histórico daquela pessoa, enquanto profissional, e não invalida de forma alguma aquela pessoa vir a trabalhar ali. As empresas que são sérias, que são maduras, têm total consciência disso, tá? E não usam dessa prática. Mas, infelizmente, você pode, às vezes, pegar alguma empresa que faz. O que mais, Luiz? Agora eu entendi aquela que eu não tinha entendido. Vamos lá, da Letícia. Porque como a gente vai copiando, vai trazendo as palavras juntas. Não, manda lá, vamos lá. Boa noite. Sempre fui contratado onde as empresas me faziam proposta para me tirar da empresa que eu estava trabalhando anteriormente. Porém, eu tenho 43 anos hoje e eu tenho dificuldade de como me comportar em uma entrevista. Talvez a mesmo segmento, né? Se ele pegar e fazer todo esse trabalho, ele vai estar mais preparado, mas provavelmente aí, Letícia, mas dentro dessa pergunta tem bastante coisa legal para responder. E aí ajuda todo mundo. Porque, por exemplo, vamos supor que hoje... Só para eu dar um link uma coisinha. Vamos supor que... desculpa, fala, Luiz. Só para dar um link. Muitas vezes, Letícia, nesse aspecto, o que acaba fazendo com que você não vá bem numa entrevista é o aspecto emocional. O Rafael vai entrar talvez em alguma outra coisa técnica. E mais para frente a gente vai lançar aqui pela Empregare uma sequência de live a respeito de ansiedade, a respeito de medo, pânico e o comportamento na carreira e etc. Gente, eu não sabia que a live tinha tempo. A gente está com 2 minutos e daí vai ter que voltar de novo. Porque a live tem tempo sim, ela tem um tempo de 1 hora, ela tomba. Pessoal, como a gente nem divulgou ainda os brindes que a gente vai, se cair a live, Luiz abre de novo uma nova live, a gente entra aqui, termina de responder e compartilha com vocês as ações que a gente vai fazer, oferecer para vocês de forma gratuita. Vocês estão disponíveis? Topa aí mais um período? A gente fecha isso. Faz o coração aí, porque está sem comentário. Vamos lá? Bom, então... Vamos seguir. Então, se tombar, Luiz, reabre uma live, a gente conclui as respostas e oferta os presentes para todo mundo aqui participante. Do ponto que ela mencionou, o seguinte, eu vou até dar um exemplo mais amplo. Vamos supor que você está empregado e, eventualmente, ou você está inseguro ou não, você está tudo bem lá, você acha que você não tem risco. Eu recomendo o seguinte, como eu comentei com vocês, não estou dizendo aqui que você tem que buscar um novo emprego se você estiver empregado. Porém, pessoal, hoje estabilidade não existe. Não existe estabilidade. Qualquer empresa pode receber um impacto e qualquer um pode passar por uma demissão. Isso quer dizer que sempre tenha um plano paralelo em mãos, tá? Ou seja, sempre tenha a tua rede de contatos ativo, sempre tenha, sempre se atualize em relação ao teu histórico profissional, sempre olhe, de repente, o que o mercado tem de vaga, se pode ter alguma coisa interessante para você ou não. Que isso faz você sempre tenha um recurso financeiro para não te deixar em risco caso você seja demitido. Então, isso são ações... Tão boa? Então, reinicia a live aí. Reinicia a live aí que a gente... Voltou?
Se você hoje está com o teu emprego, está tudo ok, e talvez você ache que nem tenha risco, o que eu digo é, estabilidade não existe. Eu não estou incentivando, obviamente, você buscar um novo emprego, mas o fato é sempre importante você estar com o seu histórico atualizado, com o teu currículo atualizado, mapeando empresas que são do seu interesse, se atualizando em termos de conhecimento. Por quê? Relembrando o ponto fundamental, tendo sempre uma reserva financeira para essa finalidade, caso aconteça alguma com você. Por quê? Se vier a acontecer alguma coisa, você já está muito na frente, você já está se preparando então para acelerar a tua recolocação. Tá? Então nunca deixe de sempre ter um plano onde te deixa ativo, olhando o mercado, se capacitando, se atualizando, para caso vier a acontecer alguma coisa. Rafa, a gente já respondeu tudo aqui. Fechado. Pessoal, tem alguma pergunta, talvez, que a gente não fez, vocês queiram perguntar? Até vou responder uma que eu vi aqui. A pessoa perguntou, a foto é importante? Olha, de novo, depende da empresa que você está se candidatando. Quando a gente olha as redes sociais, pega um LinkedIn, obviamente o LinkedIn tem um campo para foto, e é importante você ter uma foto, pelo menos, boa sua lá, uma foto profissional. De repente, currículo, geralmente não se usa mais foto. Eu, particularmente, vejo muito pouco currículo hoje usando foto. Mas avalie a empresa que você está se candidatando. Pode ser que seja uma pequena ou uma média, que ela priorize, ela valide, ela acha melhor ter uma foto. Se achar que sim, coloca fotos. Maravilha. Você pediu para falar, para te lembrar sobre como fazer aquela autoanálise emocional. Perfeito, é verdade. É isso. Pessoal, até lembrando o seguinte, só para vocês terem um pouco de ideia do quanto que eu compartilhei com vocês aqui até agora, é com base não só, obviamente, na experiência profissional de 15 anos em RH, na experiência pessoal, muito do que eu compartilhei com vocês aqui é usado por consultorias de recolocação profissional. Para quem talvez nunca trabalhou numa empresa de grande porte ou multinacional, é um pouco comum, às vezes, uma multinacional, quando ela vai demitir funcionários, às vezes ela oferta para esse funcionário, para ajudá-lo, ela paga uma consultoria de recolocação profissional. Isso é comum acontecer nas empresas multinacionais. Essa consultoria de recolocação profissional é especialista justamente em recolocação. Então ela conduz esse candidato para uma série de etapas que fazem ele buscar um emprego, conseguir, obviamente, um emprego da maneira mais rápida possível. Muito do que eu compartilhei com vocês aqui é usado em programas de executivos, por sinal. Ou seja, etapas que você tem que seguir, como se planejar e como se preparar para buscar um emprego da maneira mais acelerada possível. Então, só para vocês terem um pouco da ideia do conteúdo que a gente compartilhou aqui. Pegando o ponto que o Luiz falou, que eu fiquei de relembrar com vocês, os aspectos emocionais de uma mudança. Então, ou seja, se você está desempregado e quer acelerar sua recolocação profissional, eu mencionei um pouco aqui do caminho das pessoas comum, do que elas fazem, e compartilhei com vocês dicas e estratégias para você ser uma pessoa não comum, tá? Que vai ter ações que vão acelerar a sua recolocação profissional. Mas tem uma coisa que é fundamental, que seria uma etapa zero, que é você avaliar o teu momento emocional. O que é isso? Isso é feito também em qualquer processo de recolocação. Muitas vezes, quando a gente é demitido, você pode passar por uma série de emoções. Você pode sentir, enfim, com medo, você não sabe o que vai ser do seu futuro, você não sabe se vai conseguir emprego, você pode se sentir ansioso, você pode se culpar, de repente, poxa, por que eu fui demitido e o fulano não? Por que eles me escolheram? Você eventualmente pode chegar até no pior dos estágios, que é sentir até depressão numa fase como essa. Tá? Isso é comum acontecer, isso que eu gostaria que vocês soubessem. Isso é comum, isso é natural com qualquer pessoa que passe por uma grande mudança, inclusive uma demissão. A gente pode sentir todo esse tipo de emoção. E tem uma emoção que é fundamental, que faz parte do processo, é quando a gente chega na aceitação. Quando a gente chega numa fase que a gente olha para trás e fala, não, realmente, eu perdi meu emprego, mas ok, aconteceu, e independente de culpa,
ou de remorso, ou de qualquer coisa, você aceita a sua situação e você então parte para a ação. Você parte para mudar então o teu cenário. Você fala, ok, mas chega, e daqui para frente eu vou buscar me recolocar e vou me dar o máximo diante disso. Então essas etapas que eu estou falando para vocês, essas emoções, elas são naturais a acontecer numa situação de mudança, que pode ser uma demissão. A gente pode sim passar por todas essas emoções. Se vocês quiserem entender isso melhor, depois deem um Google, a curva de transformação pessoal do John Fisher. Tá? Muito simples. Curva, aí Luiz, depois se puder digitar, alguém digita, John Fisher, é um psicólogo americano, ele transcreveu isso. Quais são as emoções que nós, seres humanos, sentimos quando a gente vai passar por uma mudança? E são essas emoções que eu, de certa forma, compartilhei com vocês. A nossa tendência, primeiro, é ter ansiedade, porque a gente não sabe o que vai acontecer. A gente pode sentir medo, culpa, se sentir ameaçado, até chegar no fundo do poço, que é depressão. Pode chegar a isso, não quer dizer que vai chegar. E aí a gente chega na aceitação. Quando a gente fala, não, chega, entendi, eu vou agora buscar o melhor para mim. E aí você começa a buscar novos objetivos para a sua vida. O que é importante? A gente saber que isso existe, que a gente pode sentir essas emoções e que isso é normal, isso é natural, tá? Isso é o mais importante. E você tendo consciência, de repente, de qual emoção você está sentindo, é uma forma de você se autoavaliar e falar, opa, peraí, deixa eu tomar um cuidado aqui então, porque eu estou quase entrando em depressão, não quero entrar nessa não. Vou buscar me cuidar, vou buscar ajuda, mas vou buscar fazer ações que me levam ao meu próximo objetivo. Tá bom? Então essa é a dica que eu queria dar com vocês no início lá. E toda mudança pode gerar essas emoções. Busca depois lá o John Fisher, que vocês vão entender melhor essa curva da mudança aí como uma autoavaliação de vocês. Legal? E aí, o quanto vai ser mais rápido ou demorado passar por esses sentimentos, isso é muito pessoal. Tem gente que nem passa pela depressão, de forma alguma. Ele fica ansioso, ele fica um pouco de medo, mas aí ele já monta o plano dele, e aí quando você vai ver, ele já aceitou o cenário dele e já está buscando um novo objetivo. E vai adiante, tá bom? Mas acho que o que eu quero deixar de recado para vocês é, não se culpem se você está sentindo algum desses sentimentos. Isso é natural, isso é normal a gente sentir. Vamos lá, Luiz. Vamos falar do finalmente? Vamos falar do finalmente, porque às vezes tem pessoa que deve ter algum compromisso e precisa sair. Depois Sem a gente dúvida. Continua com quem quiser ficar para tirar as dúvidas. Posso antecipar eu vou falar aqui? da nossa surpresa aqui, né? Do nosso lado. Você falou da tua. O Rafael vai sortear uma consultoria individual com ele. Nós, do lado da Empregare, nós vamos sortear 3 relatórios de perfil comportamental completo, que vai ajudar vocês a se conhecerem e ter uma análise. E do lado do Rafael, junto com a Empregare, tem o outro. E aí, pessoal, só sinalizando o que o Luiz está ofertando para vocês. Essa análise comportamental é excelente, é uma forma de realmente vocês se conhecerem melhor, e isso vai te ajudar, sem dúvida nenhuma, durante todo o plano de vocês. Isso, geralmente, no mercado é cobrado, tá? Para você fazer, eventualmente, uma avaliação comportamental sua, uma autoanálise, é cobrado. E o Luiz está oferecendo isso de forma gratuita. Então, aproveitem, vai te ajudar muito para você que está empregado e quer ter um plano em paralelo, ou para você que está desempregado e vai acionar o que eu compartilhei com vocês aqui. Usem disso daí. Do meu lado aqui, eu já mencionei com vocês, eu vou ofertar uma mentoria individual comigo para esclarecer mais dúvidas sobre esse processo ou dar outras dicas para você acelerar ainda mais uma busca de emprego, acelerar sua recolocação profissional. Então eu vou sortear uma consultoria individual comigo. Para isso, como é que a gente vai fazer? Eu vou pedir para vocês entrarem lá na minha conta do Instagram, que é o que o RH não te conta. Lá na conta do Instagram você fala assim, eu quero a mentoria individual. Isso é a primeira coisa que eu peço para vocês, tá? Eu vou sortear essa participação, essa mentoria comigo. Vai lá e fala, eu quero a mentoria individual. Isso depois, não precisa ser agora, tá? E segundo pedido que eu faço para vocês, marquem um amigo que eventualmente o conhecimento que a gente está compartilhando aqui pode ser útil para ele. Pode ser 1, 2 ou 3 amigos, mas marque no mínimo um amigo para passar a ouvir o nosso conteúdo, tá bom? Então isso eu vou pedir para vocês lá. Então, fala, eu quero a mentoria individual e marque no mínimo um amigo seu aí.
O que a gente vai fazer junto aqui, eu e o Luiz? E a gente teve uma ideia durante a própria live de hoje. A gente falou um pouco aqui hoje de alguns processos que podem ajudar em acelerar a tua recolocação profissional. Mas talvez você tenha dúvidas em alguma dessas etapas. Exemplo, poxa, Rafael e Luiz, compartilha mais comigo, então, a questão do currículo. Como eu fazer o melhor currículo, como eu me preparar, qual formato, qual modelo. Pode ser outros que têm dúvidas em relação à entrevista. Rafael, como eu posso me melhorar, me preparar ainda mais para as entrevistas? O que eu devo fazer? Quando ele abrir para pergunta para mim no final, o que eu tenho que questionar? Enfim, pode ter inúmeras dúvidas em relação à entrevista. Então, eu e o Luiz, a gente vai propor para vocês o seguinte, queria saber se é do interesse e poderia ajudar vocês. Em vez de a gente acabar o nosso conteúdo nessa live, eu, junto com o Luiz, a gente está se propondo a criar uma websérie aqui, tá? De lives atreladas à recolocação profissional. Ou seja, como eu posso ir do desemprego ao emprego de forma acelerada, se possível em menos de 90 dias. E aí a gente quer criar novas lives com vocês, lives específicas, lives para falar só de entrevista, como é que vocês podem preparar melhor. Lives para falar só sobre network, que ações você pode fazer detalhadamente para melhorar tua rede de relacionamento. E assim, e por aí vai. Então, o que eu acho que vocês poderiam ajudar? Depois de terminada a live aqui, compartilha no site da Empregare. O Luiz vai botar um post aqui da nossa live, mas compartilha lá qual tema você gostaria de continuar vendo com a gente nas próximas lives. A gente vai fazer no mínimo 3 de conteúdo específico. Ô, Rafa, tem uma outra forma para isso, que é o seguinte. Se vocês forem na nossa bio depois, lá da Empregare, tem um link. Vocês se inscrevem no canal do Telegram, e daí lá no canal do Telegram, a nossa comunicação é direta. E eu consigo criar uma enquete para a gente avaliar qual é o tema mais de necessidade e interesse de vocês, para a gente dar prioridade e fazer essas as futuras lives. Perfeito, acho que muito melhor, Luiz. Então, assim, seguindo a liga do Luiz, vai lá no RH da Empregare, vai ter um link, clica lá, vai te direcionar para o Telegram, né, Luiz? E vai ali vários links, aí tem lá o perfeito. Telegram, canal do Telegram. E aí o Luiz vai se comunicar pelo Telegram com vocês para ver quais são os temas que vocês recomendam para as próximas lives. Mas o nosso presente é esse, a gente vai criar uma websérie de lives, no mínimo 3, para falar de conteúdos específicos dessas etapas do processo, para ajudar vocês ainda mais nesse processo de recolocação profissional para aquele que está desempregado. E para aquele que está empregado, de repente a gente também vai trazer novas orientações para ele sempre estar ativo e bem preparado para uma possível mudança. Obviamente a gente não torce para isso, mas só para ele estar mais preparado. E o meu presente é a mentoria individual. Então, entra lá no o que o RH não te conta, fala, eu quero a mentoria individual, se você tiver interesse. Marca no mínimo um amigo seu, que talvez esse canal seja relevante para ele, pode ser útil. E é isso, acho que de forma simples. E a gente vai também fazer um post para sortear esses 3 perfis comportamentais. E esses 3 perfis comportamentais, a gente vai colocar a regrinha lá também, para que seja sorteado, para que vocês coloquem mais alguém ali para seguir esse conteúdo e possa ter a oportunidade de ter e seguir as nossas próximas lives. Mas o canal principal é o Telegram, porque lá a gente vai conseguir falar, ó, tal dia, tal horário, nova live. A gente vai analisar se vai ser por aqui ou pelo YouTube, que lá dá para... Então, a gente vai analisar as melhores formas. Sem dúvida. Acho que é isso. Tem mais perguntas aqui. Vamos para a última, então, até pelo respeito ao horário, talvez as pessoas tenham outros compromissos, né? Já são 10h20. A turma aqui já bolou, deu até uma risada, porque a turma já bolou um post já. Eu coloquei aqui, precisamos bolar um post para o sorteio. Já mandaram um aqui que ficou lindo. Tá bom. Tão rápido demais.
Deixa eu verificar aqui. Pensando em um cenário pós-crise, o que você acredita que será tendências no processo seletivo? Bom, ótima pergunta, acho que talvez é super relevante para a gente fechar a nossa live, tá? Primeira coisa, pessoal, agora talvez seja a coisa mais fácil de fazer, são exercícios de futurologia, ou seja, como é que vai ser depois passado essa crise. Então, você não tenha dúvida, você deve estar vendo um monte de gente comentar muita coisa. Como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, como é que vai ser a economia, como é que vai ser a minha empresa, como é que vão ser os processos. E dentro disso entra essa pergunta também, como é que vai ser o processo, eventualmente, de seleção? Impossível prever como é que vai ser. E aí eu vou fazer um comentário lembrando do Peter Drucker, o pai da gestão. E o Peter Drucker dizia o seguinte: a única coisa que a gente sabe do futuro, e que isso é uma certeza, é que ele vai ser diferente. Então, o que eu poderia dizer para vocês agora de certeza é que, passado esse pós-crise, não tenha dúvida que as coisas vão ser diferentes. E a segunda coisa que o Peter Drucker dizia era, considerando que o futuro vai ser diferente, a melhor forma de você prever o futuro é você criar o futuro. E isso tem muito a ver com protagonismo, ou seja, de fato, não sabemos como vai ser. Pode ser de N formas. O fato é que vai ser diferente. Enquanto isso, o que eu faço? Eu sou protagonista da minha história. Cada um de nós somos protagonistas. Devemos ser protagonistas. Monta seu plano e vai em busca dos seus objetivos. Ou seja, crie o seu futuro. Não espere ver como é que vai ser. Então, acho que é isso da melhor forma para a gente concluir a live de hoje aqui. Queria agradecer ao Luiz aí pela oportunidade, pela Empregária, para a gente bater esse papo com vocês. Espero que tenha sido útil o que a gente compartilhou aqui. Se eventualmente, poxa, você falou é muito útil, até gostaria que algum amigo meu, um parente, etc., ouvisse exatamente a mesma live. Se você achar que sim, compartilha com o Luiz lá no Instagram e de repente a gente pode pensar em montar uma nova live para com novas pessoas compartilhar exatamente esse mesmo conteúdo também. Tá joia? A gente vai ver uma forma. A gente vai ver uma forma se dá, Rafa, de salvar esse conteúdo, colocar no YouTube e aí a gente vai mandar tudo pelo canal do Telegram. Por algum canal a gente vai ver uma forma de divulgar. Perfeito. Então, se puder ser salvo, seria maravilhoso, Luiz, para quem quiser rever, poder rever a live e para pessoas eventualmente que não assistiram, que vocês queiram compartilhar, para também assistirem. Tenta ver com a tua equipe, se puder conseguir salvar e deixar disponível, vai ser maravilhoso. Maravilha. Quero agradecer você também, Rafa, pelo tempo aí, pela disponibilidade de compartilhar todo esse conhecimento. Eu tenho certeza que foi muito útil para as pessoas e certamente se cada um pegar e aplicar o conhecimento, né, vai ter um grande resultado. Vai ter com certeza um grande resultado. Acho que é isso. E saibam, né, pessoal, cada um que está na live aqui, ou eventualmente aquele que está desempregado, está um pouco mais preocupado, vocês não estão sozinhos, estamos juntos nessa, então você nunca está sozinho. Então tenha certeza disso. Tenta fazer aquela parte, obviamente, que te cabe, monta o teu plano, aciona, e no que a gente puder, no que eu puder te ajudar por meio do canal que RH Não Te Conta, ou Luiz por meio da Empregare, conte conosco, mas sabe que vocês não estão sozinhos. Acho que o grande objetivo, a essência dessa nossa live com vocês é realmente ajudar. Tentar compartilhar um conhecimento que seja útil para este momento agora, obviamente de crise, mas que seja útil também para qualquer novo momento futuro que você venha também passar por uma nova crise. Para que você esteja sempre um pouco mais preparado para enfrentar qualquer tipo de situação. Acho que é isso. Obrigado vocês para todo mundo que acompanhou a gente até agora. Obrigado, Luiz. E obrigado, a gente pessoal. se encontra aí. Lembra de seguir o que o RH não te conta. E para fechar, agradecer novamente as empresas que apoiaram, que foi o Grupo Cataratas. Procurem sobre eles. Eles vão abrir talvez aí um programa de trainee muito bom. A consultoria Action RH, IB2HR, Uniceub, o IESB
Visão Hospital de Olhos, o SESC de Brasília e o SESC do DF. E o Rafael Carvalho, com o que o RH não te conta. Procura e siga ele. Rafa, boa noite. É isso obrigado. aí. E até a nossa... Obrigado a vocês, pessoal. Obrigado, Sucesso para pessoal. todos aí. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.